Bem-vindos ao nosso podcast Papo Sublime. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, o Leonardo Magalhães, engenheiro de Goiânia, não, né? De Salvador, morando agora em Goiânia. Tá já quase conseguindo a cidadania lá, goiana. Até porque gosta muito da cidade, né, Léo? Gosto. Antes de começar a falar, eu queria primeiro trazer um presentinho para vocês. Olha só! Que é também Os outros convidados podem aderir, viu, gente? É um brindezinho de final de ano que eu tô dando pros parceiros. Que lindo! Aí tem aqui uma cachaçinha, né? Já que eu tô virando goiano, tô fazendo coisas que o goiano gosta, né? Tem a cachaçinha aqui pra vocês. Já vou colocar aqui no chá um pouquinho pra ver se fica bom. Tem um cheirinho aqui, tem um cheirinho que é o cheirinho que é padrão agora das obras. A partir do ano que vem, toda obra a gente vai deixar lá um cheirinho, borrifar. Só tem que tomar cuidado pra não... Obra com cheirinho. Tá achando que não é só tapetinho pra gente na parede, não. Tem que ter cheirinho também. É cheiro de homem, né? Não Cheiro de é obra, cheiro de homem. É cheiro de homem. Só tem que tomar cuidado pra não confundir. Não acaba bebendo perfume e borrifando a cachaça. Um brindezinho aí dos nossos parceiros pra poder manter as parcerias nos próximos anos. Eu sou chique. Muito bom, né? Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. Bom, antes da gente começar, a gente queria agradecer aos nossos parceiros, né? A Dafê, que sempre veste a gente. Essas roupas maravilhosas são todas da Dafê, gente. Então, vai na loja. É importante vocês irem lá ver. Tem muita roupa linda. Ela lançou agora a coleção Renda, assim. Então, vale muito a pena lá conferir. A gente também está utilizando das joias da Realce, que são belíssimas. Então, todas as joias são da Realce. E também a produção da Estúdio Oni, né? Que é sempre belíssima. Então, vamos começar aqui com o Léo. Léo, conta pra gente um pouquinho da sua história, como você decidiu fazer engenharia, o que te motivou a fazer engenharia, ou se você quiser começar um pouquinho antes disso. Não, acho que dá pra começar pela engenharia, que já é bem no começo. Porque meu pai ele é engenheiro civil, já há mais de 30 anos. E desde que era criancinha, final de semana, às vezes, durante a semana também, eu sempre... tive contato com obra. Às vezes eu estava abandonado na escola e o motorista da obra queria me buscar na caminhonete, cheio de material atrás. Às vezes eu tinha que encontrar com meu pai em algum lugar, era no escritório da empresa, dentro de alguma obra. Tive aquele costume desde cedo de passar pelos lugares e ver, aquele prédio que eu estou construindo, aquele ali que eu estou construindo e tal. E desde pequeno eu acho que isso foi entrando no meu subconsciente, eu sempre gostei de desmontar as coisas, de tentar montar de novo, de brincar de Lego. Eu acho que sempre teve ali no meu DNA e quando chegou na hora de escolher a profissão que você vai colocar no vestibular, eu estava meio na dúvida, mas fui para engenharia civil. Tentei computação também, acabei passando, mas na hora H eu escolhi engenharia civil para fazer. E logo de cara já me identifiquei com um mês de faculdade, já arrumei um estágio, comecei a estagiar no prédio já com um mês de faculdade. O pessoal na faculdade me enchia o saco, porque eu chegava de camisa de botão. Aí, vai pra festa de 15 anos, vai debutante, não, vou pro estágio. Que estágio? Você tá doido? Estágio, você tem 17 anos. Não, tô estagiando já, juro. Olha só. E aí fiquei nesse primeiro estágio durante 2 anos. A gente construiu um prédio da fundação até as entregas dos apartamentos. Inclusive foi o primeiro apartamento que eu peguei pra mim mesmo, o meu próprio apartamento. Foi nesse primeiro prédio que eu construí. Olha. Aí já lá, dando um salto lá na frente, quando eu saí da Odebrecht para voltar para Salvador, aí fui adquirir meu primeiro imóvel, foi justamente o apartamento no primeiro prédio que eu construí. Olha, a gente já tem uma coisa em comum, nós dois trabalhamos na Odebrecht. Você falou da camisa de botão, mas realmente é complicado camisa de botão em Salvador, né? É quente, né? Mas... E assim, lá é quente e todo mundo usa umas roupas mais leves, mais praianas. Só que assim, claro que eu também trabalhei
trabalhei com móveis planejados de alto padrão. Aí eu sempre ia também, de salto, toda produzida. Ar-condicionado o dia inteiro é fácil. Ar-condicionado o dia todo. Às vezes até uma blusinha eu levava, mas é surreal lá, você não sente frio. Não, lá era mais pelo perfil mesmo, né? Pelo padrão. Eu já era jovem, então o pessoal já não tinha tanto respeito assim. Eu fui crescer barba na cara com 25 anos. Então, pelo menos eu tinha que me apresentar como um profissional de engenharia, alguma coisa assim. E o básico foi isso, entendeu? Foi começar a botar uma camisa de botão, um polo, sempre fazer questão de usar os EPIs certinhos e tal. E aí, em 2 anos, com esse primeiro engenheiro que eu trabalhei junto, o Dr. Licurgo e Novaes, foram meus 2 primeiros professores. E, assim, ao longo da minha carreira, sem dúvidas, foram um dos melhores que eu tive. Tiveram outros excelentes, mas eu não sei se é porque eu estava muito no início, eles tiveram muito cuidado comigo, mas me ensinaram muita coisa e me deram a base para tudo que eu consegui conquistar depois. Que aí eu fui sempre me dando estágios. Chegava o momento de tirar férias, né? 2 anos seguidos, você vai tirar férias? Não, eu saía desse estágio para o próximo. Aí comecei um outro, aí fiquei também mais uns 2 anos. E aí, quando eu estava finalizando esses 2 anos, me chamaram para participar de uma outra empresa. Fiz assim uma proposta maluca, só vou se for de tal forma. Aí, não, você tá doido, a gente não vai pagar isso, você é estagiário e tal. Não, então continua onde eu tô, que é perto de minha casa, é tranquilo e tal. Só que eu sempre gostei também de me desafiar, sempre me desafiei muito, sempre achei interessante. Aí, primeiro estágio foi um prédio, que depois foi outro prédio, outro prédio, outro prédio. E aí, no meu último ano de faculdade, me chamaram para trabalhar com obra pública, em uma outra empresa. E aí eu aceitei, só que em paralelo eu já estava fazendo um processo seletivo para o Odebrecht. Na época eu acho que eram 86 mil inscritos para 300 vagas, uma coisa assim, um negócio bem concorrido. Foram 8 meses de processo, várias etapas, e eu acabei conseguindo entrar. E quando eu entrei, foi assim que eu formei, me chamaram para morar no interior do Pará, para trabalhar na hidrelétrica de Belo Monte. Você trabalhou na Odebrecht Infra? Odebrecht Infra. E aí, você trabalhou em qual? Na Infra também. Na Infra também? Mas qual? Na obra do aeroporto de Goiânia. Quase que eu dava um jeito de vir. Pois foi muito bom. Aí a gente apelidava a obra como Aerogin, né? Era a obra Aerogin. Mas foi maravilhoso, assim. Todo mundo queria vir pra essa. Mas tinha, assim, 70% era Nordeste lá. Não, 70% não. Acho que 90% era Nordeste. A Odebrecht é uma empresa de origem nordestina, né? Isso. Ela é concorrente da Andrade Gutierrez, né? Concorrente direta, assim. Sim. Aí tinha muita briga de ego lá dentro, porque o consórcio, os 3 principais eram Odebrecht, Andrade Gutierrez e Camargo Correia. Aí dizia que era o sangue vermelho, que era Odebrecht, azul, que era Andrade, e amarelo, que era Camargo. E cada um tentava impor sua cultura lá dentro, porque os percentuais de cada um dentro do consórcio eram muito próximos. E aí deu para sentir bastante isso, né? Essa disputa, essa guerra por espaço, por cultura e tudo mais. E o pessoal da Odebrecht, da Andrade, eram muito parecidos, eram um pouco mais passivos, a Camargo era mais agressiva. Era interessante. Você chegou a ler até o? Claro. Dos 2 jeitos que eles mandam, de frente para trás e de trás para frente, para poder sobreviver, crescer, perpetuar. E o livro branco é a educação pelo trabalho. E uma das coisas assim, que eu acho bem bacana assim, da cultura da Odebrecht, que eu levo pra vida, é que eles dão muito valor à família, né? Tanto, pelo menos na obra do aeroporto, e todo mundo que trabalhava lá falava que eles priorizavam colocar a família dentro da obra, né? Até porque, como desloca muito de cidades, para ter a gente próxima, né? Eu achava muito legal essa cultura. Trabalhando no Odebrecht era praticamente um curso público. Você entrava e praticamente não tinha hipótese de você sair. Todo mundo sonhava em entrar na Odebrecht. Eu fiz o processo seletivo de Era muito difícil de entrar, mas também uma vez dentro, para você sair, você tinha que fazer alguma coisa muito errada. E aí, entrei, fiquei lá esse período. E aí, enquanto eu estava lá, durante esses 2 anos e meio, mais ou menos, eu fiz 2 pós-graduações, né? Iniciei 2 pós-graduações, gerenciamento de projetos pela FGV, gestão estratégica pela USP. E aí fiquei com muita vontade de abrir um negócio. Via a oportunidade de negócio em tudo. Era uma loja de suplemento lá em Altamira, que não tinha, era uma academia, era comprar terreno para construir. Sai um empreendedor. Não, aí despertou. Você fez muito estágio na faculdade, muito. 5 anos. Você fez desde o começo, isso é muito bom. Os 5 anos de faculdade. Porque a faculdade mesmo, em si, ela não te prepara muito. O que te prepara é os estágios, é a vivência em obra mesmo, que vai te preparar. Eu, pelo menos, eu senti que isso é muito crua da faculdade. O que realmente fez a gente aprender é ali na prática mesmo, os estágios. Só que eu fiz estágio só no final mesmo.
como eu falei, né, meus principais mentores, né, foram o Dr. Licurgo e Novaes, o mestre de obras. Eu lembro até hoje de uma coisa que o Dr. Licurgo me falou quando eu tinha 18 anos ainda, estava no comecinho lá dos estágios, que eu cheguei para ele e fui tirar uma dúvida de cálculo 1. Eu falei, doutor, vem cá, agoniado, né, novinho, me tira uma dúvida aqui, e abri uma atividade de cálculo 1 para ele e falei assim, isso aqui, como é que faz essa derivada, assim, assado, tal? Aí ele começou a dar risada. Falei que ele, sei lá, que merda é essa aqui, isso aqui você só vê na faculdade, depois você não vê nunca mais. Aí me deu uma brochada na hora, eu falei, pô, mas então pra que a gente aprende isso aqui? Então não tem necessidade, né? Aí ele fez, não, isso aí depois você não vai usar mais não e tal. E foi a primeira vez que a gente falou a respeito disso. E aí, nos primeiros semestres eu reprovei muito. Em 4 semestres eu reprovei coisa de 9 matérias. Nossa. E formei no tempo mínimo, que era 5 anos, mas para isso eu tive que pegar no aula 10, 12 matérias ao mesmo tempo, para poder tirar esse atraso. E aí, a gente teve esse primeiro momento sobre faculdade, e teve uma hora que ele também me perguntou como é que eu aluno minhas matérias. Aí eu falei, estava reprovando bastante, porque ele me viu o tempo todo na aula. Falou, você está assistindo aula? O tempo todo você está aqui na obra? Não, eu vou para a aula, assim que acaba eu já venho direto para cá e tal. Eu era viciado em ficar dentro de obra. Acabava o horário, eu ficava lá batendo papo com o mestre, com os encarregados. Eu adorava. E aí ele ficou preocupado um dia e foi me perguntar, né, das minhas notas. Eu falei, não se preocupe não. Ele, não, eu quero ver. Insistiu, eu mostrei que estava reprovando pra caramba. Aí ele falou, rapaz, você não pode fazer isso. Eu, não, mas a gente não aprende nada na faculdade, é que eu tô aprendendo coisa pra caramba, não sei o quê. Ele, mas você tem que entender o seguinte, o que vai te tornar um engenheiro, gestor, e não um mestre de obras, é justamente o que você aprende na faculdade. Porque o cálculo 1, 2, 3, 200 que você aprende lá e você não aplica em nada, mas é isso que vai fazer com que o seu cérebro ele desabroche um lado que você não teria se você não fosse estudar engenharia. Então, o nosso raciocínio ele se torna mais lógico, mais apurado, mais ágil, justamente por conta dessa carga de cálculo, de física que a gente aprende. Então, mesmo não aplicando diretamente, é isso que faz com que a gente tenha as capacidades de resolução de problemas que tem. Então, por mais que a gente tenha, às vezes, a falsa sensação de que na faculdade a gente não aprende tanto, na verdade, a faculdade ela é a academia do cérebro que vai dar sustentação para a gente depois conseguir trabalhar na área. Ele falou isso e, pô, fez muito sentido na época, virou uma chave, eu comecei a pegar mais matéria e falei, não, eu vou formar em 5 anos, mesmo tendo reprovado no estudo, vou conseguir correr atrás, e no final, colegas meus que não reprovaram tanto, mas desaceleraram no final, demoraram 5 anos e meio, 6 para formar, e eu que no começo fiquei para trás, consegui formar com 5 anos. Porque teve essa mudança de chave. Então, assim, estágio é importante, mas se você estagiar pra caramba, se você focar em estágio e formar em qualquer lugar, você vai virar um mestre de obra, você não vai virar um engenheiro. E ser mestre de obra é muito bom. É importante, é fundamental. A própria Odebrecht, ela valoriza os mestres de obra até mais do que qualquer outro engenheiro. Tem lá no Museu da Odebrecht, tudo. E a gente aprende isso, e tanto que eu faço questão de colocar na minha base o meu primeiro engenheiro e o meu primeiro mestre, para mim, das principais pessoas. Mas, se você quiser ter um cargo de gestão, um cargo que tem certas responsabilidades a mais, você precisa da formação, você precisa do que a formação te proporciona de desenvolvimento cerebral mesmo, de desenvolvimento mental para cumprir disciplinas. Isso que você falou é muito verdade, porque no começo do meu curso de arquitetura, a minha mãe olhava assim para mim fazendo os trabalhos do primeiro ano. O primeiro ano, para mim, na minha opinião, não foi nada direcionado especificamente com arquitetura, que é o que você imagina. Você pensa assim, nossa, agora na arquitetura eu vou começar a construir projeto de casa. Mas não, você começa como se você tivesse, pelo menos na minha faculdade, foi como se eu tivesse Não, foi como se eu estivesse fazendo tipo artes plásticas. Então eu fazia umas esculturas, era projeto de escultura. O primeiro projeto que a professora pediu foi pra gente fazer o nosso bairro. Primeiro projeto, faça seu bairro, faça uma maquete do seu bairro. Todos os trabalhos foram com aquelas casinhas de 2 águas, todos. Várias casinhas de 2 águas do bairro. Aí, tipo, teve uma só que fez algo desconstruído, caixotinhos, bem diferente. Na verdade, era como a gente imaginava o nosso bairro, não como ele realmente era. O projeto era pra ser assim. Mas aí quando chegou, ela falou, tudo bem. Só que esse projeto de casinha, de 2 águas, com a portinha, a janelinha, vocês esquecem. Esquece, vocês ficam no passado, vocês não vão projetar isso. E aí daí pra frente começou. Escultura, a gente fazia muita escultura no começo. Nossa, a gente não fez isso. Aí minha mãe ficava assim, filha, o que você tá fazendo? Eu falei, mãe, eu não sei, tá? Minha criatividade que eu estou soltando aqui agora. No final eu te falo o que vai virar essa escultura. Mas é meu sentimento aqui. E realmente era pra destravar o nosso cérebro.
Era Estimula a para criatividade, desconstruir né? tudo que a gente aprendeu sobre arquitetura e você aprender ali o que realmente é arquitetura. E a arquitetura é basicamente você, né, liberar a sua criatividade mesmo, né? Então eles queriam destravar isso na gente, a nossa criatividade. Tanto que eu acho que a nossa criatividade até passa um pouco, né? E você falando isso destravou foi uma memória minha aqui, que na primeira aula de introdução à engenharia civil, o coordenador de curso que dava essa aula. E aí ele chegou lá, e aí eu lembro que até hoje, ele colocou a maletinha dele em cima da mesa, que antigamente engenheiro sempre tinha maletinha, né? Colocou a maletinha em cima da mesa e falou assim, o engenheiro se reconhece pelo jeito que coloca a maleta em cima da mesa. Quem aqui está fazendo esse curso porque gosta de matemática, de física? Um monte de gente levantou a mão. Aí ele perguntou, por que você está fazendo esse curso? Aí eu, achando que era engraçado, eu falei assim, não, porque eu perdi minha carteira de identidade no carnaval e apareci na lista de aprovados. Mentira, é uma faculdade particular, mas era uma faculdade difícil de entrar. No meu colégio só eu entrei. E aí ele já não gostou de mim naquele primeiro momento, né? Já virou de cara fechada, foi pro Mas quadro. eles fazem essas perguntas para quebrar a gente. É. Aí ele virou pro quadro e falou assim, olha, quem veio aqui porque gosta de física, matemática, essas coisas, esqueça. Porque aqui vocês vão aprender uma matemática que é diferente da matemática que vocês aprendem na escola. Aqui vocês vão aprender uma física que é diferente da física que vocês aprendem na escola. E aí, pô, aquilo ali já quebrou as pernas de um bocado de gente. E aí, como você falou, né, você chega com pensamento, você acha que engenharia é uma coisa, você acha que até matemática é uma coisa, chega lá e te ensina um negócio diferente, que desbloqueia seu cérebro para lá na frente você estar apto a resolver os problemas que realmente vão surgir no dia a dia, né? E aí a experiência que vai complementar todo o resto, mas essa formação de base é fundamental. E qual que foi assim, o maior desafio que você já enfrentou assim, na sua carreira? Eu acho que deve ter sido o mesmo para a imensa maioria das pessoas, né? Que foi a pandemia. Você iniciou bem na época da pandemia? Não, como eu estava falando, né, eu formei, entrei na Odebrecht, e aí fui para Belo Monte, fiquei lá 2 anos e meio, comecei as pós, e fiquei com muita vontade de empreender. E aí nisso fui conversando com outras pessoas, e eu tinha um amigo muito próximo, que ele também era da Odebrecht, mas ele era de outra área, ele trabalhava muito, né, ele era da Odebrecht Indústria. E aí eu tinha um problema de estar morando no meio do nada, eu morava dentro da obra, num espaço menor do que esse estúdio aqui, tinha uma cama de metal, com um colchonete desse tamanho, uma basezinha onde botava uma TVzinha, 2 armários de metal. Dentro do container. E aí chovia, era uma zoada que você não conseguia dormir. Era completamente complexo, né, de viver lá. Insalubre. Insalubre. Eu ia usar essa palavra, mas fico com pena de falar de pouco da Odebrecht. Aí eu fiquei muito vontade de empreender e isso foi um primeiro grande desafio que eu enfrentei, na verdade, foi quando a Odebrecht começou a ser investigada, né, pela Lava Jato, e aí começou a cair muitas empresas lá do próprio consórcio, o Galvão, Queiroz Galvão, OAS, eram empresas que também faziam parte do consórcio. Então começou um jogo de um querer derrubar o outro para garantir o próprio cargo. Aí eu era muito novo, não tinha mental para isso, às vezes eu era só um peão no tabuleiro, então às vezes as pessoas me usavam para poder tentar derrubar alguém mais alto. Isso foi o que, mais ou menos 2015? 2014, 2015, né? Foi quando começou a cair. Né? E aí, nesse momento eu falei, não, eu vou tentar, de repente, já que eu tô com tanta vontade de empreender, eu acho que eu vou montar um projeto que vai dar certo. E eu sempre tinha essa ideia de montar um projeto no papel, porque se tiver que dar errado no papel primeiro. E aí juntei com esse meu amigo, que ele é da Odebrecht Indústria, a gente conversou bastante e decidiu que a gente abriria uma empresa, uma construtora. E seria focada em pequenas obras, né, mas porém de alto padrão, e no que você chamou de personalização, antigamente a gente chamava de obras de reforma. E aí juntei com esse sócio e a gente fundou primeiro a Pedrosa Magalhães Engenharia e Construção. E foi lá em Salvador. Lá em Salvador. Aí a gente começou no playground de casa, mesa e cadeira de plástico, desenvolvendo as primeiras ideias de marca, de abordagem, de tudo. Mas desde o primeiro dia a gente quis oferecer um negócio diferente. Eu e ele saímos do Odebrecht, então a gente já tinha uma cultura forte, a gente queria que nossa empresa de largada tivesse cultura também. E aí sempre fazendo questão da gente ter fardamento, do nosso pessoal ter fardamento. Vai fazer uma coisinha, uma caixinha de lembrancinha, mas eu quero que tenha gravado minha marca. Eu quero que no meu cheirinho, quero ter o meu cheirinho, a minha cachaça, eu quero minha marca nessas coisas, entendeu? Desde lá atrás, quando a gente começou a Pedrosa Magalhães ainda, a gente já tinha essa vontade, né, de ser diferente, de oferecer algo diferente no mercado, que muitas vezes era composto de pessoas que contratavam
um pedreiro aqui, um gesseiro ali, um eletricista por lá, e tinha aquele costume de, eu vou reformar, vai ser dor de cabeça, vou me estressar, vai levar um ano inteiro, todo mundo vai vou brigar com todo mundo, vai ser horrível. Reformar aquele pesadelo num momento de prazer, que a gente chegava para a pessoa e falava, me dá sua chave, daqui a 3 meses eu te devolvo com tudo pronto. E isso foi se aprimorando ao ponto de que hoje a mesma obra que antigamente a gente fazia em 90 dias, hoje faz em 45 às vezes. Que aí já é uma outra modalidade que a Grifo batizou de Fast Construction, e eu acho legal o termo, porque realmente são obras rápidas, assim, e é bem interessante. E é isso, eu acabei saindo do Odebrecht para poder abrir essa empresa junto com o meu sócio. Eu fui de férias para Salvador para a gente discutir melhor a ideia. A gente se empolgou, já conseguiu a primeira obra nesse intervalo das férias e de definições. E ele falou para mim, é o seguinte, se você quiser voltar para Belo Monte, você volta e eu vou continuar a empresa, mas eu vou ter a empresa sozinho. E aí você, se depois quiser ter a sua, você tem a sua. Aí eu falei, não, beleza. Então eu nunca voltei para Altamira para buscar minhas coisas. Até hoje tem coisa mesmo do Pará lá que eu nunca fui buscar. Assim, uma coisa mais besta que você imaginar, que não tinha nada pra fazer lá, você ia comprando um monte de bobagem. Dark Flash, área de pescar profissional, tudo que você imaginar de bobagem que tinha lá. E aí, então o primeiro grande desafio foi ter passado por essa fase da Lava Jato, né, onde ficou um clima ruim, e eu emendei com iniciar uma empresa com uma proposta diferente do que o mercado tinha no momento, mas que graças a Deus deu muito certo. Você saiu na melhor hora, né? Que foi na hora que a empresa acabou. Porque dali pra frente. Só acabou. Era o pessoal desejando ir para o aeroporto de Goiânia, né, para poder morar na civilização, que a gente morava dentro de um container. Aí, e de lá, a outra que talvez a gente iria, o pessoal de Belo Monte, iria para a BR-163, que é até aqui perto também, acho que Sinop, coisa assim, Mato Grosso do Sul. E aí, eu não queria exatamente essa vida de trecho também. Meu ex-sócio também ele queria ter um pouco mais de estabilidade, que no Odebrecht Indústria ele ficava 6 meses em cada lugar, para ele era ruim. Porque ele tinha um relacionamento já longo, que ele queria construir família e tudo mais. E aí fomos muito felizes durante 2 anos e meio. A gente teve uma sociedade muito boa durante 2 anos e meio, tivemos muitos erros e muitos acertos. Hoje eu olho para trás e o principal erro que eu vejo assim, que a gente teve, que eu acho que foi o que culminou na separação, e que eu recomendo para qualquer pessoa que vai ter uma sociedade não cair no mesmo erro, é o seguinte: é bom você ter cada um fazendo uma coisa diferente. Sim. Então eu e ele, a gente tinha o costume de dizer assim, olha lá, nós dois sabemos fazer tudo. Da captação do cliente à entrega final, a gente sabia todos os processos, a gente sabia orçar, a gente sabia montar a proposta, a gente sabia apresentar, montar a equipe, tocar a obra, eu e ele sabemos fazer tudo. Só que, vamos supor que eu era um 10 na execução e ele era um 10 no comercial. Porém, ele era um 8 na execução e eu era um 5 no comercial. Eu sempre me vendi mal pra caramba. Até hoje. E aí um toma conta do outro e aí não dá certo. Aí o que a gente fazia? Tem um número X de obras, metade é minha, metade é sua. E os dois cuidam de tudo das obras que tinham. Ao invés da gente simplesmente focar, consegue mais obras, já que você é muito bom nisso, e deixa que eu executo elas, já que eu sou muito bom nisso. A gente não tentou fazer isso, a gente tentou ser 10 em tudo, e acabou que, ao invés da gente tentar ser 12 no que a gente era muito bom, e manter ali, melhorar um pouco nas fraquezas, e a gente não fez isso. Então eu acho que na sociedade é importante vocês serem complementares, ser bem definidas as funções de cada um, e assim eu acho que funciona melhor, como se cada sócio fosse uma peça dentro da empresa. Você tem que ter comercial na empresa, então o comercial é o sócio. Você tem que ter um administrativo, o administrativo é um sócio. Você tem que ter o executor é um sócio. E não uma pessoa que sabe fazer tudo, mas que às vezes vai ser um pouco melhor em um e outro, então deixa ele só no que ele é bom, sabe? Eu concordo com isso. Tem um escritório lá em Salvador que eu gosto muito, que são 3, né? Elas são desse jeito. Cada uma faz uma coisa. Tanto que eu trabalhava com móveis planejados, né? Eu vendia. E aí ela era sempre não sei o nome dela, mas era sempre ela que tratava comigo. Ela que visitava as lojas, ela que levava o cliente para escolher as coisas. E as outras 2 ficavam em outras partes. Uma visitava a obra, porque ela era boa nisso, gostava disso, não gostava de ir em loja. Então tem que focar no que a pessoa gosta e sabe fazer bem. Porque aí rende melhor, porque a sociedade é isso, é um complementando o outro. Mas era uma questão de maturidade mesmo. Eu tinha 25, ele tinha 26, quando a gente começou, 27, sei lá. E aí muita coisa a gente foi aprendendo conforme foi fazendo, e querendo ou não, na época, imagina, só 10 anos atrás, 2015, quando eu saí da Odebrecht nesse turbilhão, mais ou menos agosto de 2015, que a gente começou a empresa. Então,
tinha muito pouca experiência e tinha poucos cases no mercado que faziam a mesma coisa. Então, tanto que a nossa, muitas vezes, virou referência para outros. Destacava. E aí a gente começou a querer expandir, aí a estratégia de expansão também não foi das melhores, a gente montava o escritório exatamente igual a que a gente tinha em Salvador, então os investimentos eram altos, ao invés de a gente chegar, hoje em dia eu entendo o quê? Você quer expandir para um lugar, você encontra um parceiro naquele lugar com um perfil próximo do seu, você trabalha em parceria com ele e depois você junta as duas marcas, entendeu? Eu acho que funciona melhor do que você chegar, pegar a sua própria marca, monta um escritório, investe pra caramba lá, começa a captar cliente. Porque todo esse início, ele é estressante. Ele é cansativo. De você estar chegando num lugar novo, para captar novos parceiros, captar novos clientes, se estabelecer, tudo isso é um processo que demora. E aí quando você coloca muito dinheiro de início, você começa a ter muito custo, às vezes você sangra mais do que você tem condições de segurar. E antes de você virar essa chave, de você conseguir se sustentar lá, você já terminou de sangrar, você não tem mais condições de estar lá. Então, teve essa série de coisas. A gente optou por separar, porque tínhamos visões diferentes. Ele achava que mesmo a gente sangrando tanto com essas coisas, era importante a gente ter nosso escritório. Nosso escritório era imenso, tinha mesa de sinuca, tinha geladeira de bebida. A gente fazia festa lá, alugava projetor para assistir o jogo da Copa, fazia farra lá dentro, assim, pesada, de amanhecer o dia lá dentro. E nisso a gente gastava rios de dinheiro para poder promover essa farra. E eu falava, velho, a gente tá gastando muito com isso. Você lembra quando a gente tava lá na mesinha de plástico do playground do prédio, o dinheiro era todo pro nosso bolso. Mas a gente não era reconhecido, a gente não era conhecido. Já aconteceu da gente em outra cidade, sentado numa mesa e vinha gente comentar que conhecia a gente. Pô, isso é bom também, né? Isso é legal. É interessante pro ego, mas pô, é legal também como empresário, como empresa. Saber que sua marca tá chegando. Mas esses eventos, né, que vocês faziam, isso daí é o que traz. Era evento, não, era o dia a dia normal de lá. Foi evento, né? Vai falar festa. A farra era parte da rotina, isso não... é saudável em certo ponto, todo mundo queria ir trabalhar com a gente, quando abria processo seletivo era currículo pra caramba, dá pra escolher à vontade, mas em contrapartida você tem um custo, né? E nem sempre você tem um retorno proporcional ao custo que você tem com isso. Mas é muito bom trabalhar num lugar que você se sente bem, né? Por exemplo, eu amava trabalhar na obra do Odebrecht. Foi a melhor empresa que eu já trabalhei na minha vida. Porque eu me sentia tão bem ali dentro, eles eram tão, assim, acolhedores. Não era na produção, não. Hã? Não era na produção, não. Não, eu trabalhava... você trabalhava na produção, né? Eu trabalhava no administrativo, então... 16 horas por dia, 6, 7 dias na semana. Não, mas eu tão divertido assim. Você não achou tão divertido? E assim, uma vez o meu líder, ele... Essa é a diferença da parte criativa e da parte ele de fez execução. Me empolgar lá dentro da Odebrecht, porque ele tinha 2 estagiárias, né, de arquitetura, que era eu e uma amiga minha. E aí ele virou e falou bem assim, se eu tiver que escolher uma para continuar, entre a que é mais técnica e a que é mais comunicativa, eu escolho a mais comunicativa, porque técnica aprende, ser comunicativo não. Filho, eu rodava a obra inteira, eu ia em todas as salas, eu ia na sala. Essa é comigo, então pronto, eu tô garantida aqui. Aí que eu amava mesmo ficar lá. Gente, da hora de ir embora. Eu nunca queria ir embora, eu queria estar na obra, eu queria ir sábado, eu queria ir todos os dias. Dia de sábado eu ia pra concretagem de laje. Você jovem, né? Eu amava. Não, e sozinha em Goiânia, minha família toda aqui, marido, ficar sozinha. Não, vai mesmo. Hoje a realidade é outra, né? Eu não gostaria, mas solteira, sozinha na cidade, né? Minha família toda aqui, eu ia fazer o quê? Ia pro meu ambiente de trabalho, que era onde eu amava. Eu moro na obra. Ia morar na obra. Errado não tá também, porque se você acha um lugar que é bom, que você gosta de trabalhar e não tem, como diz uma amiga minha, não tem uma pulga para dar sangue, então você vai mesmo, aproveita. E é isso, não tem como. Assim, aí dando continuidade dentro do tempo, já respondendo a dúvida, né, do maior desafio, aí eu acho que o primeiro foi esse, sair, abrir um primeiro negócio, que deu certo durante 2 anos e meio a sociedade. A gente separou, mas continuamos com empresas. Mas por que deu errado, assim, de verdade? Porque... Acho que era mais essa coisa mesmo, de eu ter uma visão e ter outra, e sociedade, ou você tem exatamente as mesmas visões do seu sócio, ou chega um momento que se for divergente demais, não vai dar certo. Então, tanto que até hoje, ele trabalha muito mais o lado criativo, comercial, ele virou incorporador, ele está lançando empreendimento.
A gente separou, ele abriu um outro escritório muito parecido com o primeiro que a gente tinha, só que um pouco menor, que ele estava sozinho, mas ele fez questão de manter eu ficando dentro de casa, eu montei home office. Então, ou até hoje eu trabalho em home office, eu não faço questão de ter um escritório físico, entendeu? Eu prefiro montar, se for uma obra maior, montar estrutura dentro da obra. Eu não faço questão de ter um escritório físico. Eu entendi que o cliente ele prefere muito mais que eu vá até ele, que eu vá até a obra dele, que eu vá... a gente vai fazer um primeiro contato. Se for com um arquiteto, o arquiteto geralmente tem um escritório que precisa de um ponto fixo para trabalhar. Então, aí eu vou até o escritório do arquiteto. Se é um cliente, o cliente geralmente quer me receber já no local onde vai fazer a obra, porque ele já tira a dúvida, ele quer saber, eu gravo um projeto ali e tudo mais. Então acaba que a estrutura do escritório de engenharia, ela não é tão necessária assim quanto é muitas vezes para outras áreas. O cliente quer falar na obra, ele quer te mostrar. Exato. O que ele Nossa, quer falar. quando a gente tinha, às vezes era uma canseira. Eu consegui trazer o cliente para dentro do escritório. A gente tinha um escritório lindo, grandão, cheio de coisa. E falar, não, é bom você ir, para você conhecer essa estrutura, não sei o que. Era uma luta para fazer o cliente. Ah, não, mas vamos encontrar lá na obra já que a gente... Não, depois a gente faz um segundo. Aí o cliente não quer fazer 12 reuniões, ele quer fazer uma só, porque ele tá faltando com um monte de gente. Aí você acaba insistindo, ele chega lá, vê um monte de gente trabalhando, vê aquela estrutura e já pensa, pô, independente do preço oferecer, ele vai achar que tá caro. Então, muitos vão olhar assim e falar, não, compensa o que eu tô pagando, porque olha o que tá por trás. Alguns vão pensar dessa forma, outros vão pensar, tá caro, porque olha só a estrutura que ele tem para poder atender. Então, quando você trabalha com personalização, que seus orçamentos vão variar, sei lá, de 50 mil a 5 milhões, às vezes o cliente de 50 mil ele chega numa estrutura dessa e assim, ele fica assustado, intimidado. Entendeu? Então, tinha essa diferença de visão mesmo. E aí a gente separou, eu fui para dentro de casa, para home office, ele foi para um outro escritório e cada um foi tocando. Hoje em dia a gente não tem mais tanto contato, eu imagino que ele sabe o que eu estou fazendo, eu sei o que ele está fazendo, mas como a gente éramos sócios, né, não éramos amigos, então quando acabou a sociedade, cada um foi viver a sua vida e não sustentou tanto assim o contato, né? Mas não teve nenhum problema assim, foi bem tranquilo mesmo. Foi só uma diferença de ideias mesmo. Você já teve algum problema em obra mesmo? Um problema mais sério assim em obra? Define problema em obra todo dia, toda hora. Tô abrindo meu celular aqui agora, tem um problema pra resolver. Mayara Card. Quem? A Mayara. Você tem acompanhado? Eu nem acompanho A Mayra Card. Card. Mayra Card, sabe o Thiago Negro? Não. São o pessoal da midiático, né? Na internet? E Então, ela tá uma fazendo uma obra obra gigantesca, assim, uma casa. Ela uma teve problema senhora assim, casa de e tudo. E ela tá tendo problema com tudo. Do vidro ao piso, Igual agora ela colocou ao revestimento do banheiro. travertino na parte externa da casa, né? Pra ser a calçada da casa. E o travertino dela rachou inteiro. Impossível, tá amaldiçoada, tem até Em isso volta da danado. piscina, aquela coisa. Rachou Ele rachou todo. Eu não faço ideia de quem seja, mas Depois eu vou te mandar um Mas enfim, vídeo. tipo assim, resumindo, ela meio que... Eu nem sei quem que são os arquitetos que fizeram o projeto, mas eu acho que ela nem pode ficar citando mais. Eu sei que ela detonou, assim, o projeto. Ela detona tudo, na verdade. E não só o projeto, mas a questão dos fornecedores em si, o pessoal que forneceu o travertino, ela já criticou porque mandaram o travertino romano e não o mexicano. Então isso ela também detonou e ela tá nesse dilema. Tipo, ela teve todos os problemas possíveis com fornecedores que você pode imaginar. Engraçado que ela até vai fazer uma coisa. Até com Me fala o dinheiro, que ela você parece, acharia disso. Que ela fez um banheiro lá, na casa dela, pra filha dela, e colocou uma pedra. A pedra não veio na cor que a menina queria a pedra rosa. O da outra filha veio rosa e o dessa menina não. Ela vai pintar a pedra. Você acha que funciona isso? Não, não vai pensar nela, pôs Ela ela adesivou. Ah, tá. Mas ela Ela ia, adesivou tudo, ela ia pintar. A pedra não princípio, pega, eu né? Pedra assisti. não pega pintura. Pois é, eu assisti vários ela é vídeos, ela polida, foi né? pintar, Então não foi tem como assim? porosidade, Como não vai funciona. pintar? Ela adesivou tudo pra quando... Mas ela adesivou muito feio. Mas ela adesivou tudo pra depois... Ó, ela é maravilhosa. Tudo bem que não é rosa, ela é tipo um salmão. Uhum. Mas a menina é petitinha, gente. 5 anos de idade, 5 mas- anos. Mas Se é enfim. celebridade tem grana pra reclamar. Né? Mas aí ela Aí o adesivou cliente tem todo certeza. o banheiro com uma pedra tipo rosa bebê. Parece nuvens, assim. Mas enfim, ela adesivou porque depois quando a menina crescer, ela acha que a menina vai querer tirar e ela só tira o adesivo. Mas a questão é, ela teve um problema gigantesco com a obra de tudo, assim. Eu acho Você que tem o maior com problema que eu já fornecedor? tive assim, na minha vida, com fornecedor a gente sempre tem dificuldade, né? Muito mais problemas. Mas o maior problema, que foi um problema real assim, que eu tive muito grande,
foi lá em Salvador ainda. Minha equipe ela começou a girar muito em torno de um encarregado que eu tinha, que ele era bastante religioso, então eu fazia questão de todo mundo que eu contratava ser da igreja dele, que ele frequentava, o culto que ele frequentava. Ele fazia questão. Eu fazia questão, porque eram pessoas comprometidas, eram pessoas sérias, eram pessoas religiosas, eram pessoas educadas. Aí eu comecei a me envolver, tinha um culto da prosperidade, não sei o que, eu ia lá palestrar, entendeu? Por eles, eu nem era da minha religião nem nada, mas eu ia pra lá pra poder falar, porque eles pediam. Então assim, a gente criou uma proximidade muito grande. Ele já estava comigo, pô, coisa de quase 5 anos já. A gente sempre fazendo obras juntos. Ele, como meu principal encarregado, ele cuidava principalmente da parte de instalações, mas ele acabava fazendo tudo, assim, quando tinha uma manutenção, uma coisa, ele sabia mexer no gesso, se tivesse fazendo um retoque de pintura, tudo ele sabia fazer. E a gente sempre montou a equipe em volta do pessoal que ele conhecia. Ele começou a fazer um curso para o pastor, não sei se compensa entrar nesses detalhes, mas assim, ele começou a fazer um curso de pastor. E aí existe uma relação entre eles lá que é um pouco esquisita, né? E aí para poder ele agradar o pastor-chefe deles lá, não sei também como é que funciona a escala hierárquica lá dentro, e ele simplesmente sumiu com toda a equipe. E aí depois eu fiquei sabendo que ele foi fazer uma casa no interior para esse pastor. E na época a gente estava com 3 obras acontecendo de personalização. Uma era para um casal de clientes que morava nos Estados Unidos, tinha prazo para chegar, tinha que estar pronto. O outro era um apartamento triplex de um casal de médicos extremamente ricos, coisas de primeiríssimo padrão. E da noite pro dia esse cara desapareceu. Aí você imagina, a principal área que ele cuidava era instalações. Instalação é uma coisa que quem começa tem que terminar. Quem pega pela metade não tem que sair tentando entender qual foi o caminho que o outro fez para poder ficar mais fácil. Você pode fazer umas builds para aquilo que for. Você pode até seguir o projeto, mas geralmente quem começa tem que terminar, porque você pega no meio do caminho é muito difícil. E aí, como já tinha muitos anos com a equipe em torno dele, eu tive que caçar equipes novas no meio das obras, do nada, e sem ter notícia do cara. Então até eu descobri que ele realmente abandonou, levou uma semana eu tentando falar com ele, com os outros, cadê, tá vivo, o que aconteceu e tal, porque nem sempre o pessoal é fácil, né? Às vezes some quando você vai ver porque mataram. Já aconteceu, mais de uma vez. Aí, primeiro você fica preocupado, quer saber o que entendeu, e depois você entende que o cara simplesmente abandonou. Então, esse foi um momento assim, que foi bem difícil para mim, porque eu gastei muito dinheiro para poder honrar com os compromissos que eu tinha com os clientes. Peguei gente de todo lugar, o preço que me pediram, desde que me atendesse para resolver, eu gastei. Material que a gente ficou pela metade lá, que estragou, eu comprei de novo. Então, assim, eu gastei muito dinheiro para poder conseguir honrar. Ainda assim, alguns dos clientes não ficaram satisfeitos, porque houveram erros, não tinha como não ter no meio desse turbilhão todo. Eu fiquei um tempo sem pegar a obra, porque eu fiquei muito, muito ruim mesmo, assim, da cabeça, fiquei angustiado, fiquei até meio depressivo mesmo. E perdi a parceria que eu tinha com essas 2 arquitetas, que era uma parceria muito forte, elas me passavam muitas das obras, confiavam bastante em mim. Então foi um momento realmente assim que foi o único problema, assim, problema grave que eu tive, foi esse. Eu já tive aqui em Goiânia um problema grave, mas foi de calote. Tem um cara aí que me devendo uma bela quantia, mas tem processo rolando tudo aí, acho que é melhor nem entrar nos detalhes, não sei se pode. Não consultei meu advogado antes de mas tomei assim, meu primeiro serviço aqui, eu tomei calotaço aqui, de 6 dias. E aí tava o processo rolando que eu consegui receber. Quanto tempo você tá em Goiânia? Eu mudei pra cá no final do ano passado, no ano de setembro, mas eu vim pra cá por outra empresa, no caminho. Eu também. Menos de um ano. Que eu me mudei definitivo, já com minha empresa e tudo mais, em fevereiro. Mas deixa eu falar, você perdeu o sotaque todo, né? Você não tem sotaque nenhum. Fevereiro desse ano. Fevereiro desse ano eu mudei de vez pra cá. Eu não tenho sotaque de Salvador, da Bahia. O sotaque é um pouco misturado, na verdade. É porque o que acontece? Eu frequento Eu Goiás peguei há esse 10 sotaque anos. uma vez aí, que você fez de minha casa. De minha casa. É que aqui você deveria da minha casa. Não é da minha casa, você sempre usa de. Esse daí é sotaque baiano, mas foi o único momento que eu peguei um sotaque seu. É porque, na verdade, lá em Salvador, principalmente, você tem mais... Não sei se a gente tem tanto sotaque, a gente tem muita gíria. E aí... Muito sotaque, que isso? Eu era muito depende muito zoada lá. do bairro que você mora, assim. Tá? Tipo o Rio de Janeiro, você tem o baiano da Gema, que não era o meu caso, não era de bairros mais antigos, assim, que puxava mais sotaque.
E também, você tem muita gíria. E gíria eu nunca gostei muito de ter. Então, barril, pivete, qual foi? Barril dobrado. Aí essas gírias assim, eu nunca fui usar muito, e aí conforme o tempo foi passando, fui perdendo. Eu frequento Goiás Lá há ele, muitos você anos. fala lá ele? Ah, lá ele é nacional já. Não, lá ele é muito baiano. Mas nasceu lá, né? Mas Lá ele... Não, mas lá as pessoas Cagives, que caju tem rima, aí tem que... Lá tem muito disso. Terminou com U, você tem que terminar com Ives. E lá eles não falam muito da mesmo, eles falam igual ele falou. Tudo é di. Eu acho que é o Aí certo, eu- diga-se de passagem. Eu pesquisei na época, porque falaram que eu estava errada. Aí na época, eu sou muito teimosa, na época eu pesquisei no Google A gente estava errado. se o di estava errado. Na verdade, os dois estão certos. Aí eu fiquei, merda. O Pensei que o meu alfabeto tava também fala certo. diferente, não é? Vocês leu o A gente não puxa algumas letras, né? Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que o radialista, quando ele vai fazer fono, para poder limpar o sotaque, até artistas, essas coisas, eles usam o sotaque baiano como referência, porque é um dos sotaques mais limpos que tem, porque a gente não puxa muito nenhuma letra. O carioca puxa o X, né? Sim. Aqui puxa muito o R, né? Quanto mais pro interior, puxa mais ainda o R. E aí lá parece que o sotaque é um pouco mais limpo, a gente não puxa muito nenhuma letra. Assim, Realmente, nada. não puxa mesmo não. É, É mais xinga a muito, tem mudança muita de gíria. algumas coisas mudam, assim, né? A forma de falar mesmo, algumas palavras. E o dia era muito. Porque eles falam assim, vai lá e vê o projeto de Jéssica. É sempre assim, não é da Jéssica. Palavras que têm sentidos diferentes, né? Tipo aqui, você tá falando de fazer uma farrinha no escritório. Né? Resenha. Resenha pra gente é conversar. Porque a gente tá tendo uma resenha, a gente tá batendo na resenha aqui. Sim. A gente tá resenhando, a gente tá conversando. Aqui resenha é festa, né? É tipo, sentar pra fazer farra, pra beber, pra... Enfim, lá não, lá resenha é o que a gente tá fazendo aqui agora. Uma conversa. Bater papo. Mas lá tem muitas palavras diferentes, né? No sentido. Acho que é mais resenha e barriga. Ivete. Mas, entretanto, não só por essa questão, acho que não sei, por um baiano da gíria, mas também por evitar usar gíria também, até por questão de trabalho e tudo. E porque eu frequento aqui há muitos anos. Tem 10 anos que eu frequento Goiás. Mudei definitivo agora, mas faz 10 anos que eu frequento. A primeira vez que eu vim pra cá foi há 10 anos atrás, com um estagiário que eu tive lá em Belo Monte, que era daqui de Goiânia, o Cauê. E aí o Cauê me chamou pra vir a primeira vez, eu vim. E de lá pra cá eu comecei a vir simples, toda vez que eu vinha fazer mais amizade, descobri que o verdadeiro povo hospitaleiro não é o baiano, é o goiano, que aqui realmente você senta num lugar, todo mundo te trata bem, todo mundo quer ser próximo, É muito receptivo. principalmente os caras. Tomar um café. Nossa, você fazia amizade com a família, de repente, eu ficava na casa de um, aí a mãe do outro reclamava porque eu não fiquei na casa do outro, sabe? Aí ficava na casa do outro, aí a avó reclamava porque eu não fiquei. Minha avó tava falando que você dessa vez não ficou lá em casa, queria saber se aconteceu alguma coisa. Não, é porque eu fiquei na casa do outro dessa vez, que da outra vez eu não fiquei. Aí chegava da outra vez, aí não ficava na de ninguém, alugava um Airbnb. Aí, porque você não quis ficar lá em casa, da próxima vez a gente deixa um quarto só pra você quer ter mais privacidade e tal. Não, eu só não quero me incomodar, toda hora eu tô vindo. Então, assim, eu descobri uma receptividade que eu não vi em lugar nenhum no Brasil, aqui em Goiânia. Lá em Salvador eu senti muito isso. Quando eu vim pra lá, as pessoas elogiavam muito o meu jeito de ser, por eu ser receptiva, ser muito educada. Eu não ia falar sobre Pode falar. Real, tipo, educada. Eu falava assim, gente, sério, eu estou fazendo pra mim que é o básico mesmo, assim, ser calma. Porque como eu trabalhava com arquiteto e com um cliente que estava em plena obra, que os móveis planejados chegavam depois, né? Então ele estava bem estressado. Se eu não fosse calma com ele, como que ia ser, né? Ia ser muita luta. Até quando eu tinha um problema, eu era muito calma na hora de resolver. E aí, por isso, eles se encantavam de uma forma que eu falava assim, gente, é sério, eu tô fazendo realmente o que eu sei fazer mesmo. Não tô fazendo nada demais, assim. Deixa eu te perguntar uma coisa, você estava falando aí de as-built. Vocês fazem as-built para entregar a obra ou não? Vocês têm esse costume? Porque assim, antes, quando eu trabalhei na obra do aeroporto, a gente fazia as-built de tudo, né? E depois, na minha profissão, hoje em dia, não uso as-built para nada. Geralmente as-built é mais para novas construções, né? Quando você vai para construir uma casa, aí você fez ali e aí depois, como você mudou algumas coisas e aquele projeto a pessoa vai ter para futuramente usar para outras coisas, esse as-built aí ele entrega depois. A gente não faz. Mas uma personalização, eu acho até por uma questão até de orçamento mesmo. Sei lá, você vai pegar um apartamento de
100 metros quadrados, você vai reformar ele inteiro, vai fazer marcenaria, fazer muita coisa, aí o cliente vai gastar 400 pau. Você ainda vai gastar mais, sei lá, 10 mil de arquiteto para ir lá habilitar as coisas. Vou colocar no orçamento do empreiteiro, do construtor, para poder fazer as builds também, sendo que tem o projeto. Então basta quem está lá seguir o projeto que vai precisar de as builds. Ele tendo os projetos já vai seguir, entendeu? A gente falando de dor de cabeça, né? Perguntando, já teve muito conflito com o arquiteto? Já aconteceu alguma coisa assim, alguma situação bem chata? Eu já tive uma bem chata, assim, com A gente engenheiro. a gente tá mais polêmica, né? Nossa, eu tive uma com um engenheiro terrível de uma parede que ele não executou no lugar certo, ele jogou a culpa em mim, falou que não estava no projeto. Você tá em processo também? Não, eu estou em processo, também não posso falar, não Eu posso falar. eu acho que você tá falando de muito. Enfim, se uma parede aparecer num lugar diferente, hipoteticamente, como você reage? Depois disso eu tomei um pouco de birra de engenheiro, mas agora já tá passando. Que bom. Tô brincando, né? Porque minha irmã também é engenheira. Existem profissionais e profissionais em qualquer área, né? Eu acho que é um pouco cultural também. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, você não foi a primeira arquiteta que me relatou isso, que tinha dificuldade com relacionamento com os engenheiros daqui. Até questão de... Até hoje, eu faço um orçamento e o arquiteto fala, agora, ó, os materiais de acabamento final, quem vai comprar sou eu vou levar o cliente na loja e tal. Porque muitas vezes eles oferecem RT, né, os lojistas, e aí eu descobri que os engenheiros daqui eles simplesmente atravessam o arquiteto, quer comprar primeiro para poder pegar RT também, já que vai ter de qualquer forma, aí eles entram na cadeia de braço para querer que seja deles. E eu entendo que, assim, cada um cumpre seu papel. Começa os engenheiros queimar os arquitetos dentro da obra para o cliente, é uma coisa muito feia. O que eu acho muito feio é isso que ela tá falando. O engenheiro, que é igual você falou no começo, né? Acho que foi nas perguntas. O engenheiro, ele é um parceiro do arquiteto, e o arquiteto é um parceiro do engenheiro. Os dois têm que ser parceiros juntos. Até se surgir um erro, é melhor sentar, conversar, olha, o que a gente faz para resolver? Isso. Do que você chegar no cliente e falar, olha, isso aí é erro do arquiteto, vai lá falar com ele. Eu vejo que às vezes o pivô do problema acaba sendo o cliente. O que acontece? O cliente está ali puto. E aí o engenheiro às vezes quer tirar ele da reta, e para isso ele tem que jogar para o arquiteto. O arquiteto quer tirar ele da reta e joga para o engenheiro. Então, se os dois já de largada entenderem que eles são parceiros, que a principal relação, por mais que o cliente tenha que ser o que sai satisfeito no final, mas a principal pessoa que eu quero agradar nesse projeto não é o meu cliente final, é o arquiteto que me trouxe para aquele cliente. Eu quero que o meu cliente saia extremamente satisfeito, que ele me indique, que tudo aconteça. Mas se acontecer uma situação de conflito e eu tiver que escolher com quem que eu vou me queimar, eu prefiro assumir a responsabilidade, me queimar com o cliente e o arquiteto ficar me devendo número, do que eu queimar o arquiteto e para poder me safar com o cliente e ficar com a moral lá em cima com o cliente. Eu posso estar certo. Se eu tiver que acobertar o arquiteto para não queimar e me queimar com o cliente, eu prefiro. O arquiteto vai te trazer Porque vários o arquiteto vai outros. te trazer mais projeto do que o próprio Só se for um cliente, arquiteto realmente muito problemático, eu não queria nunca mais trabalhar com ele. Mas nunca aconteceu. Eu sempre preservei muita relação. E teve uma vez que eu passei por uma situação que foi erro meu, e eu tomei uma bronca da arquiteta, com razão, que foi justamente numa situação dessas. O cliente comprou um material, aí o material chegou bem abaixo da quantidade, e aí quando a gente começou a aplicar o material, eu falei, vai faltar X. Era quase, sei lá, como se faltasse 30% ainda. E pô, por que faltou tanto assim? Falei, não sei, peguei a quantidade que ele tinha mandado, calculei lá a área e falei, aqui, você precisava de 10, você mandou 7. Aí ele, mas eu comprei tudo com o arquiteto na loja. Eu falei, então o arquiteto levantou errado. Pronto. Foi o suficiente para ficar revoltada comigo. Aí, não, você não devia ter dito isso, não sei o que tá. Hoje em dia, na mesma situação, eu diria, pô, não sei, vou tentar descobrir o que aconteceu. Eu ia conversar, vem cá, você que passou o levantamento, acho que ficou faltando aqui. Como é que a gente vai falar isso pro cliente? Como a gente vai resolver, né? Já aconteceu assim de falar, Porque, cara, acontece. eu consigo absorver no custo da obra. Falar assim, ó, já que pra gente não levar o problema pro cliente, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar, me fala onde é a loja, pega o desconto que você conseguir, eu vou comprar esse material, coloca, a gente mata esses assuntos, o cliente vai nem saber que faltou. Entendeu? Ele vai ganhar de brinde esses 3 metros a mais aqui e não compra briga com ninguém. Eu prefiro. Mas na época eu falei, não, é pouco quantitativo, porque na época não foi eu, foi a arquiteta, me viu não, que eu falei tudo errado. E aí, eu falei, não foi na inocência, não foi nem só pra tirar na reta e tal, mas depois eu falei, você não pode fazer isso aqui e tal. Realmente, eu errei, né? Eu devia, mas novamente, tava no início ali, era nos primeiros anos da primeira empresa que eu tive lá como sócio ainda e tal.
Aí ela continuou nossa parceira e tudo, mas ficou chateada na época. Hoje em dia eu jamais faria isso, como eu falei. Às vezes eu preciso me queimar com o cliente para salvar a do arquiteto, eu vou fazer isso. E quando eu já inicio as relações aqui de parceria em Goiânia, eu já trago todos esse cenário, porque todos eles já vêm com essas dores, é impressionante, é cultural. É cultural daqui, o pessoal não querer fazer obra pequena, entre aspas, né, uma personalização assim como uma construtora, eles preferem contratar mão de obra direta, Mestre de obra já. contrata um mestre de obra, contrata um pedreiro, contrata isso, contrata aquilo. Por partes, né? Individual. Isso. E acaba que sobrecarrega quem fez o projeto, que acaba tendo que ir para dentro da obra para resolver isso, e não é a função de quem fez o projeto. Quem fez o projeto tem que fazer mais projetos e tem que dedicar tempo a isso e não estar dentro de obra. Quem está dentro de obra executando é quem é o 10 em obra e não o 10 em projeto. Então, como eu já senti que existem essas dores, que Goiânia é um pouco atrasada em relação a Salvador nesse aspecto. Salvador, a pessoa vai fazer um escritóriozinho de R$20 mil de obra, vai procurar 3 empresas para pegar preço e vai fazer como empresa. Dificilmente vai fazer com mão de obra direta. Eu acho que até por conta do tamanho também, né? Por Goiânia ser menor, eu acho que acha mais prático. Eu acho que é uma questão de... Acho que é cultural mesmo. Salvador tem mais de 450 anos, Goiânia tem 90. Então, a gente já passou por vários processos, muitas coisas lá dão muito errado, e aqui dá muito mais certo do que lá. Talvez porque viu os lugares que deram errado e faz o certo, mas tem coisas que são um ciclo de cultura mesmo. Como aqui o mercado de construção civil está crescendo de pouco tempo para cá, então essas coisas estão começando a se descobrir agora. Daqui a 2, 3 anos, todo cliente com certeza vai chegar para fazer um projeto e na sequência já vai procurar uma construtora para executar seu projeto. Mas hoje eles ainda não entendem que essa é uma necessidade, entendeu? Da mesma forma que os engenheiros de hoje, como tem muita demanda, eles não entendem, velho, você precisa fortalecer a relação com os seus arquitetos. Seu principal cliente, a gente aprende no Odebrecht, né, que temos vários clientes. O nosso fornecedor é nosso cliente, de uma forma. O nosso funcionário é nosso cliente. O nosso cliente final é nosso cliente, o arquiteto é nosso parceiro. Então a gente tem vários clientes, várias relações ali. Se a gente não preservar, principalmente algumas delas, e às vezes a gente tem que fazer escolhas, como eu falei, se queimar com o cliente que a gente está entregando para poder fortalecer a parceria com o arquiteto, se a gente não tiver essa consciência de fazer essas escolhas, de fazer as escolhas certas, você não tem futuro dentro do mercado. Que aí o cara que hipotético, né, que não existe, se uma parede por acaso tivesse acontecido, esse cara com certeza nunca mais vai ter uma oportunidade com vocês ou qualquer pessoa que vocês conheçam, entendeu? E às vezes era uma coisa simples de resolver. Ou mesmo que não fosse complexa, junta, une forças e resolve, entendeu? Nem que tenha que assumir o custo daquilo, dividir o custo. Muitas vezes o arquiteto fala, velho, isso aqui, ó, tinha que ter colocado um ponto a mais aqui, um ponto ali, isso aqui e tal, eu esqueci. Até porque às vezes um coloca aí, deixa que eu pago, fala quanto é, depois você me passa que eu pago, não, relaxa, isso aqui é um absurdo, eu dou um jeito, fique tranquilo. Eu gosto de, sempre minha principal resposta, fique tranquilo, vamos resolver, fique tranquilo, vamos resolver. Mesmo que não seja tá vendendo o peixe dele pra gente, né, Jéssica? Agora a gente já quer que ele executa as nossas obras. Dá uma ligada pra quem é próximo. Mas a gente lá em Salvador, a gente sempre falava isso. Quando chegava a empresa, a gente sempre fala, olha, nosso telefone é esse, qualquer coisa, ligue pra gente antes de ligar pro cliente, vamos ver o que a gente pode fazer. Para depois a gente passar essa informação pro cliente já com uma solução para aquele problema. Problema e solução. Porque o cliente vai resolver o problema? Não vai. Pois é. Aí, tanto que um problema que eu estou tendo aqui é justamente por essa questão cultural. O cliente chega e começa a abordar o pessoal na obra, para perguntar coisa, para querer saber e tal. E eles vão falando, por mais que eu fale todos os dias, não é para vocês darem nem bom dia pro cliente. Chegou, não. É só bom dia. Perguntou qualquer coisa, não sei perguntar Leonardo. Qual é a cor da sua camisa? Não sei perguntar Leonardo. Qual é o seu nome? Não sei perguntar Leonardo. Porque o cliente aqui, ele tem o costume já de ir na mão de obra, porque existe o hábito aqui de contratar mão de obra. Então ele vai na mão de obra, pergunta as coisas, quer saber, quer resolver com mão de obra, mas vai vir no dono da empresa, no responsável pela execução final. E o cara também que está ali na frente, também é acostumado a atender direto o cliente, ele vai falar. Só que aí acaba que são duas pessoas que às vezes não têm a melhor linguagem para se conversar. Exatamente. Então o cliente pergunta uma coisa que ele estava pensando outra, porque ele é leigo. Aí o cara que está executando, ele sabe executar aquilo que ele está fazendo, mas às vezes ele não conhece o cronograma inteiro, não conhece o projeto inteiro, não conhece os detalhes, nem a negociação, nem nada. Ele vai e fala alguma coisa a mais, ou até certo, mas o cliente interpreta diferente, porque a linguagem é outra. E aqui a gente ainda tem a barreira cultural de ter pessoas de várias áreas. Aqui a mão de obra tem maranhense, tem tocantins, tem
do Pará, tem de lá da Bahia, tem tudo quanto é canto. Você imagina como é difícil essa comunicação de uma pessoa leiga com outra, que às vezes é de outro estado, usa uma outra linguagem, que vai tentar fazer uma linguagem técnica. Então é melhor que passe por mim para poder fazer essa tradução e fazer a melhor passagem. E ainda assim, às vezes tem ruído, imagina esse contato direto. Então é um outro problema que eu tenho tido aqui também, de conseguir fazer com que eles entendam que não é para eles se conversarem. Eu estou aqui justamente para intermediar esse diálogo e resolver as situações. Eu falo disso, mas eu sentia nessa Salvador também. Assim, não eu não tinha tanto lá. O pessoal lá, não sei se porque minha equipe já tinha mais tempo, mas eles sabiam, era nesse nível, de perguntar o nome e falar, não sei, veja com nada. Até o nome, a cor da roupa, os caras não respondiam nada. Tudo era comigo. E respeitavam mais, né? E a imensa maioria nem ia já. De começo eu falava, qualquer coisa você trata comigo. Se quiser ir na obra, me chama e pergunta, não posso ir na minha própria. Não, você pode ir a hora que você quiser. Mas de preferência vá comigo, que aí eu tiro todas as dúvidas, respondo tudo. E se tiver alguma dúvida, me pergunte o que tiver lá na hora. Hoje em dia, assim, eu quase não trabalho mais com essa parte de engenharia, porque eu quase não faço mais arquitetônico, sabe? Nem reforma eu ando pegando para fazer. Desde que eu ganhei a Melissa, eu fiquei mais por conta de fazer só interiores mesmo. E aí entra mais ali na parte dos planejados, da decoração, nessa parte. Mas mesmo assim, eu sempre tento resolver, vamos supor, marcenaria. Qualquer problema que tem de incompatibilidade ou alguma coisa que a gente colocou no projeto que não foi execuível, eu já gosto de resolver com o marceneiro. E às vezes a gente assume o risco antes de levar para o cliente. Né? Ah, deu errado aqui, isso aqui. Já falo, não, vamos resolver aqui entre a gente, vamos ver o que dá para a gente fazer. E se não tiver jeito mesmo, a gente leva para o cliente. E não ficar eu queimando o marceneiro ou o marceneiro vindo me queimar. Por isso, eu não trabalho com profissionais. É assim, é até horrível falar isso, mas eu não trabalho com profissionais aqui de CS. Marcenaria nenhuma. Porque já aconteceu de várias marcenarias jogar a culpa no arquiteto. Então, eu prefiro trazer o profissional de fora, que eu tenho confiança, que eu sei que não vai queimar para tirar o dele da reta, mas que vai executar e tá vendo, olha, essa mão aqui não bateu, o que a gente pode fazer aqui? O que a gente pode mudar? Porque isso faz toda a diferença, porque te queima com o cliente numa coisa que às vezes nem é responsabilidade sua, né? E aí tem muito isso, porque eles querem atravessar, porque eles pensam no próximo cliente já chama diretamente, eu não tenho que fazer intermediação com o arquiteto. Eles não querem, parece que eles acham que o arquiteto vai mandar neles, né? Eu acho que é o caso da engenharia, o mestre de obras ali, muitas vezes ele não quer um engenheiro, ele quer saber mais, ele quer saber mais. Ah, esse engenheiro acha que sabe mais do que eu aqui, eu tenho mais experiência na prática, eu vejo muito isso. Só que aí é a mesma questão do engenheiro com o arquiteto, é cada um no seu quadrado. Exatamente. Eu vou saber fazer a gestão, eu vou saber fazer negociação, vou fazer precificação, determinar prazo, tudo isso. E beleza que ele saiba executar melhor do que eu. Né? É a função dele fazer isso. A minha função é outra. Então, tudo bem. Só que o problema é quando o cara vai tentar pegar a competência dele, que ele é bom, pegar a competência que ele é ruim e tentar focar naquele é bom, tentar melhorar ou tentar se dar bem. Aí se lasca. Melhor cada um focar nas suas principais competências. Exatamente. Lá o que eu sentia, essa questão, porque lá, assim, lá tem muita empresa de imóveis planejados, é muito difícil. Igual ele falou, lá as pessoas contratam empresas, tanto de execução de obra, quanto de marcenaria. Eles não costumam contratar muito marceneiro da esquina ali. Não faz muito isso. Tanto que as principais lá, as fábricas mesmo, é dentro de Gonçalves, né? A do Rio Grande do Sul, então... Eles gostam disso. Mas no Brasil todo, pega lá do Rio Grande do Sul, a maioria não, mas eu falo já. Tipo, Goiânia já não. Ela falou, você tinha falado aquele dia que já não tem tanto esse costume, né, de fechar com a loja. Fecha muito com marceneiro. Tem, assim, pessoas de maior poder aquisitivo geralmente vai fechar com empresas, né? Trabalhei em agora. Tem dois projetos que eu estou fazendo agora, praticamente o mesmo tamanho, o mesmo orçamento, até o mesmo arquiteto. Um fechou com uma empresa, o outro fechou direto com uma marceneiro. Os dois com poder aquisitivo alto, os dois com o mesmo tamanho de projeto, tudo. Eu acho que realmente, no final, o que eu vejo é que é cultural. Porque ainda não entende que você fechar com uma empresa, você vai ter uma segurança muito maior. Uma garantia, né? E muitas vezes o medo vai ser mais caro se for com a empresa. Eu cheguei a orçar numa marcenaria parceira, o projeto que fechou direto no marceneiro, e deu o mesmo preço. E ainda fazia elétrica por conta. E o marceneiro precisava de eletricista para poder fazer a parte elétrica dele.
Então, no final, na verdade, isso é mais barato para a empresa do que com mão de obra direta. Isso acontece comigo várias vezes. Eu tenho certeza que diversas obras que o cliente ou deixou de orçar comigo, porque já tinha um cara ali que sabia fazer aquilo de cara, ou então porque pegou meu orçamento, pegou de vários outros separados, não sentou para fazer a conta completa, e fechou e teria sido mais barato comigo. Exatamente, porque com a empresa vem a soma total, né? E com o individual eles não fazem a somatória, por isso que eles acham que é mais caro. É o que a gente apresentava lá em Salvador, né? A gente sempre apresentou de empresa para fazer a obra. E aí eles... Não, mas eu tenho um gesseiro que é meu amigo, eu tenho um pintor que é meu amigo, vou orçar com eles, eu tenho um mestre de obra, eu tenho um eletricista. Aí, beleza, eles orçavam tudo, mas aí quando somava, dava a mesma coisa. E talvez, assim, não dá a mesma coisa, às vezes fica até um pouco mais em conta, mas na hora que vai executar, por atropelar processos, não seguir o processo certo, tem coisas que tem que refazer, que é um barato que sai caro. E também você tem que ficar lidando com várias empresas, com várias pessoas diferentes, e não uma empresa só que está tomando conta. Quem se torna líder daquilo ali? Vai ser o cliente, o leigo, ou vai ser o projetista que entende, mas não é especificamente a área dele, muitas vezes nem foi pago para isso, né? Sim. Às vezes foi lá na hora de negociar o projeto, você quer com as visitas? Ah, não quero só o projeto. Bota aí uma visita por semana, uma visita por mês, aí a pessoa vai lá, precifica, entrega, quando começa a obra, começa a dar tudo errado, cadê o arquiteto que não está aqui acompanhando? Aí começa a direcionar. Você me pediu uma visita na semana, não consigo fazer as coisas. E assim, é muito engraçado porque tem muita coisa que acaba você tendo que aprender, porque o cliente decidiu executar a obra sem um engenheiro, algum profissional na área. Para você não fique feio, porque ele quer saber de processos. E agora? Eu coloco quem? Agora eu coloco alguém. Eu sou especialista em fazer projetos, né? E não, eu tenho que saber todos os passos da execução, porque senão eu sou uma péssima arquiteta. E fala mesmo. Fala, nossa, mas você não sabe nada. Muitas vezes a gente quer sempre agradar demais o cliente. A gente não sabe dizer não. Numa hora dessa, qual é o certo dele? Não sei, se não se contratar um engenheiro. Você vira agora. Só que a gente não faz isso, né? A gente fala, não, você falou, para aprender uma coisa nova, para mexer num negócio que não tem nada a ver com você, só para não dar a resposta que você deveria dar. Quantas vezes o cliente me ligou, só um minutinho, eu já te retorno, eu ia pesquisar, e agora? Qual que é o passo aqui agora? Ou eu ligava para minha irmã sempre me ajudou muito também nessa questão, porque ela ser engenheira, eu ligava para ela, engenheiro que eu sei. E agora? Faz o quê? Isso, aí ela falava, eu ligava para ele, olha, agora é isso. E aí você acaba saindo da sua função, executando coisas que você não foi contratar, e ainda se dá erro, ele não vê como que você fez isso como uma... Não tem gratidão, né? Ele pega e fica chateado. Meu pai que falava isso desde o primeiro dia. Ele falou, você está escolhendo uma profissão ingrata para você. Saiba que você nunca vai ouvir um obrigado, parabéns, muito bem. Você nunca vai ter um tapinha nas costas, você vai tomar muita cobrança, muita reclamação, você vai acertar 99% e você vai... Você errar 1%. Você não vai ouvir nada sobre os 99% que você acertou, mas experimenta o 1% que é que vão fazer com ele. E é uma verdade, até hoje, e assim, eu sou muito calmo, sou muito tranquilo, mas até hoje às vezes eu me pego pensando, pô, que áreazinha ingrata muitas vezes, porque a gente faz tanta coisa a mais, e é muito difícil a gente ter reconhecimento. Por isso que eu prezo muitas parcerias, porque eu acho que se a gente não se unir, não só engenheiros com os engenheiros, mas os engenheiros com os arquitetos, com as pessoas que estão ali dentro do mesmo, e for esperar que o cliente vá ter esse reconhecimento da gente, velho, o cliente... A cultura do Brasil é o seguinte, eu tô pagando, velho, você tem que me fornecer isso aqui, eu tenho sempre a razão, e é isso aí. E a gente também tem muito essa cultura, né? Tipo, o cliente sempre tem razão. Esse é um lema meu, o cliente sempre tá certo, o cliente sempre tem razão. E não é verdade, às vezes a gente tem que saber até demitir o cliente. Né? O cliente não serve para ser meu cliente. Pronto, tchau. Vamos encerrar com isso. Eu falo, isso a gente me acessa essa conversa muito, eu falo, olha, não, ele tá errado, a gente só vai saber falar a forma certa com ele, mas a gente vai sim pontuar que tá errado, que não é assim, que a gente não foi contratada para isso, que lá no contrato, nossa, quando fala contrato, acho que o cliente, lá no contrato tá lá escrito quantas visitas a gente faz em obra. Mas a questão não é nem só isso também, é que assim, o Brasil é horrível para trabalhar, para você empreender, porque a gente não tem segurança jurídica nenhuma. Aí você fala um A, o cliente já tá, então vamos resolver isso na justiça? Exatamente. Entendeu? Falando em justiça, graças a Deus eu não tenho nenhum processo assim com o cliente. Tive um que eu cobrei o cliente não pagou.
Aí ganhei depois de quase 5, 6 anos de processo rodando. Então imagina, o cliente me devia, não tinha motivo nenhum para não pagar, eu entrei com ação de cobrança e levou quase 6 anos para receber e ainda recebi abaixo Nossa. do que ele devia. Então assim, a gente tem uma insegurança jurídica absurda. Então muitas vezes compensa a gente fazer mais do que a gente deveria ter que fazer, a gente tentar bolar ali um combinado com o cliente para poder ser satisfeito desde que ele te pague. Porque se você for buscar na justiça, você não consegue. Então, às vezes, a gente tem que aceitar que o cliente tem sempre a razão, porque diante da justiça, velho, a gente está sempre errado. Porque a gente é empresário e a gente deixa brasileiro. E o Brasil odeia empresário. Mas eu acho assim, que essa parte de engenharia ainda é mais razão, né? Vocês são mais racionais. E eu já tenho mais um pouquinho de dificuldade. Eu acho que eu levo mais para emocionar, assim, eu tenho mais dificuldade de dizer não pro cliente. Eu falo porque eu tive um escritório de sociedade com a minha irmã. E ela falava sempre, né? Cara, isso a gente não faz, você tem que falar pro cliente. Eu não falo isso. Até porque queima muito comercial, né? Eu sempre fui comercial. Então, tem várias coisas que não dá pra você ficar negando pro cliente. Igual, olha, o que já aconteceu comigo várias vezes? O cliente não contratar para executar a obra. Aí ele ligava, Sam, eu tô precisando da RT de execução. Aí eu ligava pra Laís, tem que tirar a RT de execução pra tal obra. Não, a gente não fechou com o cliente para executar. Laís, mas é um favor e tal. Que favor, Sam, se dá qualquer erro nessa hora, não sei o que lá, eu ligava pro cliente, olha, eu vou tirar aqui, mas meu escritor nem pode saber. Aí eu tirava no meu nome. E assim, hoje eu não faço isso mais, mas eu ficava vendo como me queimar com o cliente por causa de uma RT. E cara, é uma coisa que realmente você não pode fazer. É muito sério, não é uma RT, é muito sério. Só porque o cliente, se você fala não pra ele, pronto. Principalmente no interior. No interior aí ele te queima com todo mundo da cidade, tá? Tipo assim, ela fez uma obra, eu quis assinar o aí já é. Não é mais a execução, né? Eu não quis assinar o projeto, não quis me dar RT do projeto. Como que faz um projeto e não me dá RT? Isso é um absurdo. Exatamente. Já muda a história. Não fecha com essa arquiteta aí não. Porque ela faz o projeto e deixa solto, não te passa RT. Não acompanha a obra, é um absurdo. Então às vezes você virar e falar assim, então não vou pagar a última parcela porque você não quis me dar RT. Você fala, mas a RT não tinha que te dar, não. Mas eu entendo que se você não me der RT eu não executo, então seu projeto é incompleto. Não, eu já escutei de cliente falar assim, cara, você fez meu projeto, como que você não vai me dar a RT? Gente, mas a RT é de execução, mas de projeto eu vou fazer pra você, eu vou te dar a RT de projeto. Não, eu quero a de execução, eu preciso, o fiscal tá na minha obra, então você precisa contratar um engenheiro. Não. É muito difícil. Nossa, quando fala, tem que contratar um engenheiro, eu acho que não passa na cabeça deles, eu acho que só o projeto arquiteto já basta. Só que no começo da reunião a gente já fala, tipo, olha... É diferente, RT e ART, são duas coisas diferentes. Mas principalmente quando tem alguma no de vocês falam ART, né? O nosso é RRT. Que é... Assinatura de responsabilidade técnica. Então. De vocês o quê? O R? RRT de quê? RRT. Significa o quê? Eu sei. Responsabilidade técnica. ART é assinatura de responsabilidade técnica. É pública. Pública. De responsabilidade técnica. Por que você aperta a gente com essas perguntas? Porque eu nem trabalho mais com essa parte. Ser demitida dos nossos clientes. Não, mas eu nem trabalho, eu não preciso mais fazer RRT, graças a Deus. Eu não estou mais na parte de obras, então eu já posso até cancelar meu carro. Essa vai ser a primeira pergunta que o ChatGPT vai receber quando acabar essa Senhor chat, boa noite. RRT para arquiteto significa o quê? Por favor, não pesquise aí, por favor. Pesquise e passe pra gente aí a cola. Agora, mudando um pouco de assunto, né? Saindo um pouco desse tema assim de arquitetura, obras e engenharia. Eu vejo muito você postando lá que Goiânia é uma cidade de primeiro mundo, né? Que Salvador não é assim. O que é a principal diferença que você vê? Assim? Eu até brinco com meus pais, eu falo, vocês têm que morar aqui, pô. Então eu falo com meus amigos, vocês têm que visitar na Europa. Aqui na Europa tá muito bom, tá? Aí o pessoal acha exagero, mas aí eu começo a apresentar. Esses dias eu entrei num debate com uma pessoa que morava em Campina Grande e falou, mas Campina Grande foi considerada, acho que a segunda, sei lá, uma das melhores cidades para se morar no Brasil. Eu falei, mas sobre quais critérios? Aí eu fiz uma lista de 10 critérios. Aí eu falei, Campina Grande é bom em 3 aspectos em relação a Goiânia. Criminalidade, tem mais. Taxa de desemprego. Gente, E a renda, o PIB por pessoa, né, é menor. Então são as 3 coisas que ele ganha. Consegue ser mais pobre, consegue ser mais perigoso e consegue ter as notas menores também
Assim, Goiânia hoje é uma cidade fantástica. Em relação a Salvador, infelizmente, a Bahia está completamente destruída, né? É um dos estados mais perigosos do Brasil. Você pega, eu acho que as 15 piores cidades em taxa de violência. Pelo menos umas 8 são na Bahia. Então, assim, o negócio está bem feio. Eu já vi situações que, para mim, se tornaram cotidianas e que hoje em dia em Goiânia eu vejo quão absurdo era achar aquilo normal. A primeira vez que eu comprei ouro foi aqui em Goiânia, porque todo mundo que eu ouvia falar que teve ouro em Salvador, alguém roubou. Em algum momento. Quando você vai, principalmente lá no Pelourinho, nossa. É muito comum. O Pedro foi com a correntinha de ouro, aí na hora que a gente chegou, assim, que tem uns guias lá que são da prefeitura, né? Eles mesmos falam, tira o ouro. Não, é ouro, não anda. E pra gente porque escutar realmente essa coisa você estranha, né? coisas Porque é assim, fora Isso da é roubado mesmo. Andar com o celular sem ser dentro da cueca é uma coisa assim. Eu me pego hoje em dia percebendo que meu celular tá no meu bolso. Logo que eu cheguei lá, eu fiquei ali na. Inventaram um acessório específico pra chamado doleira. É um negócio que você usa dentro da cueca, que é um zíperzinho pra você poder guardar as coisas lá dentro. Gente, não sabia. Não só pro carnaval, ali Mas qualquer lugar você vai. inventaram no carnaval. Era mais pro carnaval, eu acho, mas no dia a dia mesmo. Sim. Eu vou pra lá, eu não me sinto mais. Antes eu sabia que não era seguro. Tinha algumas coisas que eu fazia para poder me sentir mais seguro, tipo assim, você presta atenção em qualquer movimento. Às vezes passava 2 caras numa moto, eu parava assim, fazer uma postura como se eu fosse sacar uma arma, pra ver se intimidava. Eu via às vezes os caras passando, olhando e passando reto, tipo assim, não vamos assaltar esse não, que às vezes ele tá armado. Só o medo de eu poder estar armado, o cara passava reto. Não sei nem se ele ia me assaltar, mas a sensação que eu tinha era essa. Porque o tempo todo você tá ouvindo de assalto. Eu morava lá em Bairro Nobre, e eu cansei de estar passando... Eu cansei de estar em Bairro Nobre, né? Sim. Eu cansei de estar passeando com o cachorro e ver assim, pivete um em cima do ombro do outro, roubando um fio e roubando um cobre de ar-condicionado de casa que tinha assim Nossa, perto. gente. Mas mesmo lá na Pituba, se eles estiverem na rua com o celular, as pessoas que moram lá falam, guarda. Você sair na rua... As pessoas passam, eu parei lá na orla, assim, tinha acabado de chegar. Parei na orla, as pessoas estavam fazendo caminhada, elas passavam, moça, guarda o celular, moça, guarda o celular. Não, era eu moça, fazer um story na rua, telefone. eu andando com o cachorro e fazer um storyzinho assim na rua e tal. Era certo, na hora, um monte de mensagem, guarda o celular, você tá doido, que você tá com o celular na mão. Assim, coisa que hoje em dia eu ando por aqui 11 horas da noite e não tenho medo, não tem problema nenhum. E foi um dos primeiros choques que eu tive quando eu vim no final do ano passado, que eu vim pela Grife, não vim com a Meridiano. Aí a gente saía sempre muito tarde da obra. E aí eu e o Matheus, o meu amigo que a gente dividia apartamento, durante essa obra, a gente ia treinar tardão, assim, né? E sair da academia às vezes 11 horas da noite. Eu vi a menina nova, assim, tá dando ponto de ônibus, mexendo no celular. Eu até brincava assim, pô, eu até de roubar ela, velho, tão fácil que tá. Aí a alma de baiana aí, né? Só que, assim, o pessoal sente uma segurança tão grande aqui que você vê menina de madrugada andando pra cima e pra baixo, roupa de academia, com celular na mão, usando coisas de valor. E realmente não tem medo, porque as coisas simplesmente não acontecem. Você vai perguntar, pô, será que não tem risco? Não, rouba um dia, no outro já sumiu o cara que roubou, entendeu? Então, não é... Não é frequente. Não, mas não é tem, tão por exemplo. frequente, principalmente em bairros. Eu que cresci aqui em Séries, né? Aqui em Séries não tem essa cultura do roubo. Sempre fui pra Goiânia também, eu cheguei lá, sempre achei super seguro, sempre eu saía do shopping, eu trabalhei 6 anos no shopping enquanto eu fazia faculdade. Eu ficava indo embora, 10h30 da noite, ia embora de ônibus, saía, toda a vida eu saía falando no celular do ônibus até chegar em casa, né? Do ponto do ônibus até chegar no apartamento, eu ia falando e não tinha medo. Assim, eu acho que eu tinha mais medo de não estar falando no celular porque me dava segurança. Eu tava no telefone com meu pai, com a minha avó, que falava, se acontecer alguma coisa, ele sabe. E cara, nunca fui abordada, sabe? Nunca aconteceu nada parecido. Quando eu fui pra Rio Verde, eu trabalhei 2 anos em Rio Verde. E aí lá em Rio Verde todo mundo fala, lá já é mais perigoso. Aí todo mundo falava, tá doido? Anda 7 horas da noite eu andando no parque com o celular, pô, guarda o celular. E em Goiânia você não tem isso, Goiânia é muito seguro, essa cidade fantástica. E isso acaba impactando em várias outras coisas. Por exemplo, o trânsito daqui, que muita gente reclama, eu acho o trânsito daqui ótimo. Eu cansei de ver, às vezes de madrugada, meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, o pessoal parado no semáforo. É muito mais seguro você não ter o pessoal cortando semáforo igual um doido de madrugada, que nem em Salvador. Porque a partir de 8 horas da noite ninguém para mais de sinal com medo. Aqui não, aqui até o trânsito ele se torna mais seguro na noite adentro, porque o povo não tem medo de parar no semáforo e alguém abordar ali, entendeu? Você fazer um retorno, você tá ali preso no retorno e ficar receoso de alguém aparecer a qualquer momento, porque eu cansei de ver isso.
na aula de Itapuã, porque tinha um retorno lá que era... Lá você sabia, parou naquele retorno vai ser assaltado. Você podia ficar de longe só esperando que você ia ver que quem parou no retorno, alguém ia chegar lá e assaltar ele. E aí não só isso, né? Tem outros aspectos também que são bem melhores. A cidade aqui é muito mais limpa do que lá. E eu acho que aí já entra uma parte também, talvez, de política. Lá em Salvador, você não tem lixeira na cidade. Não sei porquê. As pessoas simplesmente não colocaram lixeira na cidade. Então criou-se a cultura de consumir as coisas, lixo na rua, lixo na rua, lixo no chão. Aí bueiro enche, qualquer chuvinha, lá alaga. Se der uma chuva que dá aqui em Goiânia, dá uma dessa em Salvador, você pode levar 4 dias. Não tem lixeiras assim, termina as casas, não colocando tem lixeira nas É portas. muito difícil você achar uma lixeira na rua. Na Ele tá Pituba. falando lixeira dos comerciais, lixeira da prefeitura mesmo, Não lixeira só, nas mas praças, ele falando, nas ruas. Mas nas até casas. as próprias casas não têm permissão para colocar. Porque eu tentei fazer um projeto lá, projeto social mesmo. Aí eu captei de empresas que faziam coleta de lixo. Não coleta de lixo comum, era coleta de lixo hospitalar. E aí eu consegui doação de 100 lixeiras. E aí eu criei um projeto chamado Salvador Mais Limpa, Salvador Mais Linda. E aí fui para a prefeitura, tentei diversas vezes falar com um com o outro, consegui chegar no secretário de meio ambiente. O cara era do Partido Verde. Aí a primeira coisa que ele fez foi me perguntar 50 vezes se eu tinha ido num lugar lá que tinha uns containers coloridos, que era onde eles tinham os projetos de desenvolvimento. Falei, fui, pô, super legal, não sabia nem onde era. Mas só para poder conversar com ele. E aí apresentei o projeto. E eles falaram que não só não podiam, e eu falei, eu vou colocar o adesivo da prefeitura, eu vou colocar aqui, apoio Prefeitura de Salvador. Vocês não fizeram nada, vocês só vão deixar eu fazer, eu vou dar crédito a vocês. Porque eu quero que a cidade fique mais limpa. Eu não quero ficar andando em ver lixo pra todo lado. Eu não quero sentir, hoje em dia que eu tô morando aqui, eu vou pra lá, eu percebo que a cidade fede. É horrível eu reconhecer isso, mas pô, eu chego lá, eu ando pela rua, eu sinto fedor. E você tem lixo pra todo lado. Chove, alaga tudo. Uma chuva que não dá aqui. A chuva daqui é 1 milhão de vezes pior do que a chuva de lá. Eu não consegui trabalhar, porque estava alagada. A milimetragem que cai aqui, no espaço de tempo que cai, e 1 hora depois que parou a chuva já tá tudo sem água, porque o escoamento funciona. Lá não tem, por causa de lixo. Na frente do meu prédio, novamente, na Pituba, se chovesse muito forte, era 1 metro acima. O meu prédio, a garagem do meu prédio, a de subsolo, você tinha uma rampa de subida antes, por causa do nível da água que subia na rua. Você tinha uma rampa subindo, em cima da rampa você tinha comporta metálica que você podia encaixar para você ganhar mais meio metro de altura. Porque já tinha acontecido nas garagens dos lados de entrar água e perder os carros todos que estavam no subsolo. Entendeu? Então assim, às vezes são coisas tão básicas, coisas mais complexas como você ter uma segurança, que é o caso que aqui tem, e coisas simples como você ter lixeira, para as pessoas jogarem lixo no lugar que vai melhorar o escoamento de água, que vai melhorar o cheiro da cidade, tudo isso. São coisas que aqui tem e que lá não. Então não tem como não se apaixonar por Goiânia e querer que todo mundo que você gosta venha para cá, sabendo que na hora de você fazer uma comparação direta, você tem esse problema, entendeu? Sim. Que a maior parte é problema de gestão pública mesmo, entendeu? Eu até tinha visto, você candidatou lá, vereador, foi? Não, nessa ânsia de querer resolver os problemas, né? Acho que é mal de engenheiro, né? Você vê um problema, você quer resolver, né? Não, cheguei aqui e você falou, nossa, o fundo da bancada ali, eu tô com um problema aqui, um problema comigo mesmo, me mostrei que eu resolvo. Então, nessa época que eu fui candidato, foi uma época que eu estava assim, bem ativo com serviço social, com trabalho social, de entregar marmita na rua. Foi durante a pandemia até, ou foi logo depois da pandemia, uma coisa assim. E aí eu estava muito ativo, querendo fazer muitas coisas. Eu percebia que não importava o tanto que eu fizesse, como um só, eu impactava muita gente, mas ainda não era o suficiente, porque os problemas da cidade eram estruturais. E quanto mais em lugares humildes eu chegava, mais eu via que o problema estrutural político afetava os mais pobres. Então, quanto mais pobre, mais sofria, e era justamente que mantinha esses caras lá. Era um negócio assim de me deixar maluco. Aí eu falei, não, vou me envolver mais politicamente. Política já era algo que eu estudava há um tempo, eu gostava de investir em ações, e você só investe em ações se você entender um pouquinho de política. Então eu já entendi alguma coisa, já sabia que política no Brasil era uma coisa de maluco, né, para não usar palavras piores. E aí falei, não, como sempre na minha vida, se eu vejo um problema que eu não vejo as pessoas resolvendo, me dá que eu resolvo. E eu enxerguei na política isso. Me dá Salvador que eu resolvo. E aí eu não ia ser candidato a prefeito, porque tinha só 30 anos, quando eu começava 29, sei lá, eu falei, eu vou tentar ser vereador, pelo menos, que são 30 e poucas, 50 e poucas cadeiras, mas pelo menos eu vou ser 1 em 50, ao invés de ser 1 em 6 milhões. E aí, de repente, eu consigo impactar mais pessoas. E aí tentei, e foi quando eu terminei de me desiludir, não só com a cidade, mas com política, com tudo. Porque
um vende de voto retado, você tem muitas máfias assim, envolvidas, é um negócio completamente absurdo, né? sujo. Fica muito sujo. E eu tava num partido que eu acredito até hoje que é o único partido sério que o Brasil tem, Novo. o Novo. E aí lá todo mundo fazia tudo do jeito certo, todo mundo era muito correto, até hoje são muito corretos, fazem tudo do jeito certinho, chega a ser chato, chega a ser certo até demais. E pro Brasil, às vezes, sei lá, você tem que realmente mergulhar na lama para você conseguir resolver os problemas. E não tive muito avanço nessa área política. E aí eu acabei sendo mais desiludido. Aí eu fazia vídeo de política, eu tentava mobilizar as pessoas e tudo mais, tentava me envolver mais nos problemas da cidade. E aí eu cheguei à conclusão que eu queria saber, faria um pouco primeiro, eu quero resolver os meus problemas. E a cidade que cuide dos problemas dela. Quer botar esse povo lá? Deixa esse povo lá. Esse secretário de meio ambiente mesmo lá, na época, pegava voto pra caramba, pô. Mas muito voto. E se reelegia, pô, o cara que não quer que a cidade tenha lixeira. Entendeu? É um negócio assim, absurdo, e de deixar qualquer um indignado. Então não tem nem chance de você voltar para Salvador, você não pensa nisso não. Morar lá de jeito nenhum. Eu vim pra cá no início do ano passado, assim, ideias para 2025, né? Não, 2024 no caso, ano passado. 1º de janeiro. Me dei 2 anos para sair de Salvador. Eu falei, eu não me vejo passando o resto da minha vida aqui, construindo família aqui, namorando, casando, tendo filho e criando uma vida aqui. Não me vejo fazendo isso em Salvador. Então eu preciso sair daqui. E aí foi quando eu dei um passo para trás. E aí que eu vou dar 10 passos para frente na conversa. Vocês tinham perguntado sobre as maiores dificuldades. E eu tinha falado primeiro pandemia, mas depois eu voltei para quando eu saí da Odebrecht comecei a empresa, né? Mas na pandemia, quando todo mundo teve problemas de conseguir fazer o serviço, porque lá em Salvador principalmente fecharam tudo, você não podia fazer nada. Às vezes você chegava, você via alguma obra eleitoreira ali acontecendo, você tinha 5 caras para cavar um buraco. Mas você queria fazer uma reforma, você não podia entrar uma pessoa por vez no apartamento. Então as construtoras menores sofreram muito com isso na época. E aí eu encabecei um grupo de mais de 30 pequenas empresas, coletei assinatura, consegui jogar para mídia. E aí depois... Você sempre foi candidato a vereador? Eu sempre gostei de resolver. Tipo assim, tem um problema, me dá que eu resolvo. E aí, meio que encabecei isso, e a gente tinha um grupo lá de empresários, eu falei, o texto é esse, quem quer contribuir e tal. E aí, algumas pessoas vieram no privado, pouquíssimas, queriam contribuir com a ideia e tudo mais. Eu já tinha contato com jornalistas, coisas conseguidas botar em mídia. Depois desse momento, não sei se foi diretamente por conta desse documento, mas depois desse momento flexibilizaram um pouco, a gente conseguiu algumas empresas voltar a trabalhar com alguns critérios, alguns deles até que a gente tinha proposto no documento. E aí, beleza, foi um momento muito difícil, porque eu fiquei praticamente 8 meses sem trabalhar, em 2 anos, 8 meses sem trabalhar, não porque eu queria, mas porque eu não podia. E nesse período, o pessoal que trabalhava comigo já tinha, às vezes, muitos anos, inclusive que me abandonou depois, estava lá nesse período me pedindo dinheiro, porque eu estou me alimentando de farinha com ovo para poder ter condição de pagar a fórmula da minha filha pequena, para poder conseguir pagar o NAN e tal, estou precisando de dinheiro lá. Depois a gente acerta, você consegue me adiantar 1.000, você consegue me adiantar 100, 500, eu tô minhas reservas tudo queimando, distribuindo pro pessoal que tá precisando. E aí, depois quando eu precisei, me largaram na mão, mas faz parte. A gente aprende com o tempo que essas coisas às vezes que a gente faz, a gente não tem que esperar nada de volta. Mas... beleza, aí a gente conseguiu vencer esse momento da pandemia, se reconstruiu, quem sobreviveu à pandemia continuou mais forte depois. Aí corta para ano passado, 2024. Eu lá, quero sair de Salvador, não consigo mais viver em Salvador, para mim as coisas já estão no limite, eu não aguento mais essa falta de segurança, não aguento mais ter que lidar com o mercado do jeito que é aqui, quero mudar de cidade. E aí a primeira coisa que eu fiz foi me colocar à disposição no mercado. Peguei meu LinkedIn e coloquei lá o Pitchwork. E aí comecei a ver algumas vagas, minhas prioridades eram Goiânia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ou interior de São Paulo, Sorocaba, São José do Rio Preto, alguns interiores menores. Que todos eles têm esse clima assim mais família, mais próximo, tem um clima mais legal. Eu tinha vontade de morar num lugar assim. E Goiânia era minha prioridade porque eu já conhecia muito, tinha muitos amigos aqui, já conhecia a cidade, sabia que Goiânia estava com um mercado muito bom. E aí eu fui convidado para participar de uma entrevista por uma empresa de Salvador, mas que ia vir fazer uma obra em Goiânia, que foi a Grifo, que é essa empresa que é referência em fast construction, as obras rápidas. E aí eu fiz uma entrevista com um grupo, e aí, modéstia à parte, depois que terminou a entrevista, eu dei até risada, eu falei, não vai demorar 5 minutos para me procurarem, que é a concorrência, pelo amor de Deus.
Aí, realmente, foi coisa de poucos minutos depois, já me perguntou assim, você não quer conversar diretamente com o sócio da empresa, não? Eu falei, quero. Aí, conversei com ele, no mesmo dia já marcou de eu ir lá no escritório deles, que era lá em Salvador. Fui no escritório deles, e aí bati um papo com 2 dos sócios. Papo vai, papo vem. Me dá seu número aí, o segundo sócio que tinha chegado depois, me dá seu número aí, para poder salvar aqui. Na hora que eu dei meu número, que ele abriu, a gente já tinha uma conversa. Na pandemia, quando eu estava fazendo um documento, e só mais 2 ou 3 engenheiros vieram participar ativamente das 30 empresas para poder tentar achar soluções, um deles era o sócio da Grifo. Aí quando abriu a conversa, a gente já tinha conversado para tentar juntos, 4 anos antes, resolver problemas também, em parceria, para poder resolver um dos maiores problemas que a gente viu no Brasil, que foi a pandemia. Aí, pô, que coincidência, velho, já trabalhou junto e não sabia, não liguei numa pessoa e tal. E aí pronto, aí de imediato a gente já se entendeu. Eles iam ter essa obra aqui em Goiânia, que era uma obra do Flamboyant, que era a principal obra que eles iam ter, eles não precisavam de coordenador. Lá é a maior central de decorados da América Latina. E aí era uma obra assim, de 11 milhões para fazer em 3 meses. Orçamento de prédio, que leva 3 anos, era para fazer em 3 meses. E aí fiquei um período trabalhando para eles em Salvador, continuei com minha empresa e fazendo minhas obras em Salvador, porém trabalhando para ir nas obras deles também, para poder me provar. O resultado lá foi excelente. Aí eles sentiram segurança de me mandar para essa obra, que seria a obra principal deles. Foi quando eu vim para cá, mais ou menos agosto do ano passado. Aí fiquei até setembro, final de setembro, mais ou menos. Aí fiquei até dia 1º de fevereiro com eles, fazendo essa obra do Flamboyant. E aí essas obras fecham, elas costumam trabalhar de segunda a domingo, de 7 às 9, é um ritmo assim, frenético. Então, mas foi uma oportunidade de viver a cidade um pouco também, porque eu sempre vinha, mas eu vinha de final de semana, de feriado, vinha de farra para os amigos e tal, viajava para os interiores às vezes, então eu não conhecia o que era viver em Goiânia. E aí eu pude viver um pouco em Goiânia e sentir o que era estar aqui, o clima amistoso, as pessoas extremamente educadas, extremamente religiosas também, o que tem de bar tem de igreja aqui também, né, na mesma proporção, o que te convidam para ir pra beber e te convida pra ir pra culto também. Isso eu acho massa. Às vezes a mesma pessoa. Não tem nada a ver com a outra. Não, e às vezes a mesma pessoa te chama na sexta pra beber e no domingo pra ir no culto. Não, Goiânia tem um número muito grande de cristãos. Muito grande. Salvador não tem, né? Assim, acho que são mais. Acho que é mais católico. Católico não praticante. Não praticante, né? E também tem muito candomblé, né? Tem muitas outras. Tem também. Tem mais do que no resto do país, mas não tem. Em Goiânia não tem tanto, você não vê tanto. Assim, lá eu acho que é porque lá é mais aberto. Aqui, talvez por não ser a principal, não ser uma religião que tem tanta gente, é mais restrito. Mas, por exemplo, eu conheço as pessoas, eu sei alguns detalhes, tipo o colazinho que a pessoa usa dentro. Então, às vezes eu tô na academia e eu percebo um colazinho e falo, esse cara, ou aquela menina do candomblé, entendeu? Nossa. Então a pessoa fala, eu tenho não fala culto, mas tem uma reunião, não sei que, alguma coisa assim, usa um termo diferente, eu falo, então eu vejo que são mais discretos aqui, lá você vê que o pessoal é mais aberto, mas ainda assim é um percentual pequeno das pessoas, tanto lá quanto aqui, mas lá é um pouco maior do que aqui. Acho que lá é mais católico mesmo. Só que mesmo assim não tem esse hábito de frequentar a igreja, de frequentar culto. Aqui tem uma expressão que vocês usam muito, com Deus. Eu até brinquei, eu tenho que aprender a falar com Deus. Não, você fala três frases, tem Deus em todas elas. Não, e assim, tchau, viu, valeu, com Deus. Com Deus. Até você vai abastecer o carro, o cara, opa, valeu, obrigado patrão, com Deus. Aí, pô, legal isso. Vai viajar, que Deus abençoe sua viagem. O pessoal tem muito isso. Graças a Deus. E eu acho legal, sabe, eu acho importante essa parte cultural também, entendeu? Então, foi mais uma coisa que reforçou, que eu percebi convivendo com as pessoas no dia a dia aqui, com pessoas daqui. Continuei fazendo amizades aqui, consegui rever amigos que tinha muitos anos que eu não via. Então, tudo isso reforçou a ideia de que Goiânia é o lugar. E aí, quando eu terminei esse ciclo do Flamboyant, o ciclo da Grifo, aí eu decidi, não, eu vou para Goiânia e vou de vez, dessa vez eu vou para me mudar e vou com minha empresa e vou começar de novo aqui. Então, na segunda quinzena de fevereiro, nem quis carnaval nem nada lá em Salvador. Peguei, foi um caminhão de mudança, vim pra cá, e aí já me mudei definitivo, já trazendo a Meridiano, já começando aquela briga do zero de novo, de fazer novos parceiros, conquistar novos clientes, fortalecer as parcerias,
para poder chegar naquele momento de tranquilidade em que você não precisa mais ficar procurando. Que os próprios parceiros eles vêm trazendo os projetos até você. Você já construiu sua equipe, você já construiu sua segurança, e aí você só precisa manter aquilo ali. Que era o momento que tinha em Salvador, que eu já conhecia muita gente e tal, então estava de bobeira, daqui a pouco pingava um orçamento, pingava uma obra, não sei o que, você não precisava se mexer tanto. Então eu tive esse primeiro momento mais ativo aqui, que aí é chato, você tem que começar tudo do zero. Aí primeiro morando junto com um amigo, entendeu? Para poder reduzir despesa. Sim. Aí tive todo esse primeiro momento, aí hoje em dia, apesar de ter sido em fevereiro já, né, a gente ainda está em 2025, está no mesmo ano ainda, mas hoje em dia já estou num outro momento aqui, muito mais tranquilo, muito mais a favor da minha estadia. Então eu não tenho motivação nenhuma para voltar para Salvador, sabe? Tem meus pais, minha irmã não mora mais com meus pais, não mora mais em Salvador, ela mora em Santa Catarina, no interior, então meus pais eles estão sempre viajando, aí viajam para visitar ela, viajam para me visitar. Meu pai já aposentou na engenharia. Meus pais já são mais velhos, né, já têm mais de 60 anos, então já trabalham bem menos, é mais manutenção do que eles já têm, já conquistaram. A minha família também eu nunca fui muito próximo, muito apegada à própria família, entendeu? Então eu não sinto tanta falta. E, querendo ou não, também vou visitá-los, entendeu? Agora mesmo, no final de ano, vou para lá visitar, vou passar Natal com eles, vou passar Réveillon com eles também. Então, eu não me vejo saindo daqui mesmo, eu vejo cada vez mais forte. Com certeza. Eu me vejo produzindo mais aqui, crescendo a empresa, pegando mais obra, trabalhando duro aqui. Agora a gente vai te passar umas obras também, né? Isso. Acho que conseguiu vender bem, né? Vendeu o peixe bem. Eu preciso fazer obra, porque eu quero ter uma chácarazinha aqui. Pra tomar um banho de piscina no final de semana. Tem que ter. Porque todo mundo, quando chega no final de semana, vai pra chácara, né? Vou pra Goiânia. Eu não tenho chácara pra ir. Não, vai pra Goiânia pra fazer. Eu preciso de obra pra poder ganhar dinheiro e fazer a minha chácara pra ir no final de semana. Pense em mim, pense Pra no você fazer cachorro. seus desenhos, seus eventos. Meus eventos. Não, eu tô Suas cansado baladinhas. A gente acha que foi isso, né? Você gostou de participar do Adorei. podcast? Aqui o chá acabou cedo, né? Pois é, eu Eu chá também. todo lá fora. Não só você, ele tomou muito chá também, graças a Deus. Isso é porque ele não gosta de chá, Isso porque né? ele não gosta de E açúcar. tomou sem açúcar, tá vendo? Não queria ser E vítima de queria preconceito. mais. Não, acostumei. Mas a gente queria te agradecer pela presença, né? Por ter deslocado até aqui. Tenho certeza que esse é só o início de uma grande parceria que tá vindo aí. Com certeza. E Eu que agradeço vocês, tanta gente para chamarem, tantos engenheiros, tantas empresas. Tenho certeza que muita gente gostaria de estar sentada aqui com vocês, batendo esse papo. Obrigado pela recepção também, por ter sido divertido aqui, foi um bate-papo legal. Foi recorde de tempo, será? Falei brincando ganhamos. aqui. Que esse- 1h30! Quase que você queria. Tá vendo? A meta era 3, a gente chegou na metade. E olha, foi um papo maravilhoso. É fast também, até no podcast, também é rápido. A gente só terminou um Será que é pouquinho antes competitivo? pra você conseguir ir embora mais tranquilo, Tem que né? viajar ainda, né? Não pegar a estrada à noite. Tá vendo? Pensando até na minha segurança. Tá Isso é uma parceria forte. Como é que tem engenheiro com olho arquiteto? Assim? Pois é, tá vendo? Preocupado até com a hora que eu vou voltar, pra não pegar estrada de noite. Então é isso. Mas é isso. Muito Obrigado a obrigada vocês. pela participação e terá próximas vezes, né, Jéssica? Com Se você quiser certeza. voltar aqui na cidade, Aí a gente faz uma Uma caixinha obra de aí que eu pergunta volto maior pra várias vezes. você. vamos arrumar. Vamos arrumar uma obra aqui em séries que eu devem fazer. Já faz o seu marcha aí, ó. Obra limpa, organizada e com cheirinho bom agora também, né? Cheiro de homem, como se diz. Cheiro de homem. Imagina chegar lá na obra. Olha, isso tem as vantagens e as desvantagens. Eu acho que tem alguns homens que não vão querer te contratar, né? Depois de logo, vou querer um cheiro de homem aqui, não é? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, compartilha. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. No canal. Vai Até a próxima. Até a próxima.